pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do PAcast. Sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar, recados tradicionais de sempre, né? Vou pedir para vocês seguir nossas redes sociais oficiais, @pacast.oficial e @phbabos. Estamos no Instagram, TikTok, Kawaii, Spotify e também no YouTube. Spotify e YouTube vocês assistem e ouvem nossos episódios na íntegra, né? Então é muito interessante para nós vocês se inscreverem nos nossos canais, curtirem os vídeos, compartilharem, comentarem bastante e em todos os directs indicarem pessoas para estarem aqui no PAcast. A gente gosta de ouvir as indicações de vocês, estamos sempre de olho para a gente trazer pessoas que vocês queiram ouvir as histórias aqui no PAcast. Todas as pessoas praticamente já foram indicadas por alguém aqui no PAcast, tá, pessoal? Então é muito interessante para nós. 2026 já tá aí e tem muita história pra gente ouvir ainda. Se Deus quiser, esse projeto vai ser longo e duradouro. Nossos parceiros fazem o PAcast acontecer, né? E os parceiros de hoje são Terra Prima Alimentos, Goldnest Telecom, Container, Instituto de Olhos e a Maruc Pereira Odontologia, né? Vamos conversar aí sobre vários desses parceiros hoje aqui durante esse episódio. Vamos lá apresentar nossa convidada de hoje. Estou honrado de receber ela aqui hoje. Ela que é mãe, avó, esposa, empreendedora, atuou durante 21 anos como designer de interiores e paisagista, até gaguejei. Seja muito bem-vinda, Cristiane Machado. Muito obrigado, PH. Eu que me sinto muito honrada em estar aqui e contar um pouco da minha história. Estou feliz de receber você aqui. Eu sei que às vezes você não aceita tantos convites para comunicação assim, e fiquei contente de você dizer sim para o PAcast. Obrigada, PH. Olha, Cris, assim, você é uma pessoa, né, que a gente olha e fala assim, gente, que mulher de bom gosto, em todos os sentidos, fisicamente, modo de vestir. Então, eu quero entender um pouco mais sobre essa história de sucesso que você teve, e tem em São Gotardo e toda a região, né, em relação ao paisagismo, né, as construções, essa nova fase que você está hoje, e conhecer a Cris, fica à vontade aqui, tá? Tá. Vamos lá, vou contar um pouquinho da minha história lá da minha época de adolescente, né? Como que começou tudo. Antes Eu de você sou. começar, desculpa te interromper, Sim, deixa eu te falar sobre um dos nossos parceiros, que a gente tá com várias delícias aqui. Eu não tô vou conseguir vendo. conversar Tô com esse vendo. cheiro de hambúrguer Eu vou custar também. exalando. Então, assim, vamos falar sobre container primeiro? Com certeza, eu amo. Que bom que você gosta, então acertamos no parceiro de Com hoje. certeza. Container é o nosso parceiro, tá? Desde a temporada passada, um parceiro assim incrível mesmo, sempre mandando delícias para os nossos convidados aqui. A equipe também ama, tá? Sempre aguardando os momentos aí de container. Nós estamos bem de parceiros, tá, Com Cris? Então, certeza, assim, tenho sempre é certeza. tempero do chefe, container café bistrô, container, são lanches deliciosos. E hoje temos aqui hambúrgueres. Tem várias qualidades, como você E diz, eu né? amo sanduíche do container, adoro. Você sempre pede lá, gosta de ir Sim, também. a gente mais pede. Eu sou fã do Joãozinho também, É gosto uma demais. pessoa incrível, É. já teve aqui no PAcast, irá retornar em breve, tá, pessoal? Já fica o spoiler pra vocês. Merece todo sucesso, né, PH? Sim, são empreendedores Empreendedor. natos mesmo, né, É, em várias vertentes. sim. E tá com a gente aqui no PAcast, então a gente é muito grato de tê-los com a gente, né? E deixar um recado pra vocês, pessoal, que tá aí acompanhando. Vocês podem pedir os lanches, igual a Cris sempre pede no delivery, ou ir até o container de quarta a domingo aí pra se deliciar com as porções que tem lá, os drinks, o chopp gelado, hambúrgueres de diferentes formatos, formas. Formatos assim, não muda muito o formato não, né? A gente errei aqui o Sabores, né? texto, mas são sabores diferenciados, né? Esse pulled aqui, Cris, nossa senhora. Meu Deus do céu, o taurino aqui, a água Eu sou chega... taurina também, Taurino viu? também? E taurino gosta de comer. Comida, conforto... Sim, E lá no container a gente encontra tudo isso, né? Um tudo ambiente isso. agradável de se estar, tanto para estar ali com os amigos, com a família, isso é muito bacana mesmo. Sim. Então, para você nesse final de ano aí, faça a sua confraternização no container, vá conhecer se você não conheça. Em 2026 tem muito mais container para nós aí também, tá? Um beijo, um abraço pro Joãozinho, Vanessa, toda a equipe container. Muito obrigado pela parceria. Sucesso sempre. Cris, vamos começar oficialmente esse episódio de hoje, né? Ouvir sua história. Primeira coisa que eu quero te perguntar é pedir para você se apresentar, né? Às vezes o pessoal que assiste, às vezes não te conhece. Quem que é a Cris nas suas palavras? Bom, eu sou natural de Itaúna, né? Mas, na verdade, eu não vivi muitos anos em Itaúna. Meu pai trabalhava em banco, então, a cada 2 anos, meu pai era transferido para uma cidade diferente.
Aos 9 anos de idade, meus pais se separaram, né? Aí, nessa época, a gente estava morando em Juiz de Fora. Nós voltamos para Itaúna e por lá eu vivi só até os meus 20 anos, que foi a idade que eu casei e vim para São Gotardo. A juventude foi Em em Itaúna, Itaúna, foi em o início da Itaúna. juventude, né? Porque Isso. 20 anos ainda é jovem. É. E eu comecei a namorar meu marido muito nova. Comecei a namorar ele com 15 anos de idade. Já tinham 5 anos de namoro, Nós tivemos então. 5 anos de namoro e com 17, 18 anos, que a gente já tocava nesse assunto de casamento, eu já sabia que a gente ia vir para cá, que era aqui que a gente E ia ele é morar. daqui, seu Não, o marido. Rogério também é de Itaúna, mas na época o meu sogro morava aqui, né? Que Ah, eles montaram a empresa aqui, a siderúrgica, e na época que a gente namorava, meu sogro morava aqui. E o Rogério, como eu conheci o Rogério? Ele fazia faculdade em Itaúna, de engenharia mecânica. Só que nesse período do nosso namoro, o meu sogro voltou para Itaúna, porque pouco antes da gente começar a namorar, meu sogro tinha tido um infarto. Então ele achou melhor voltar para Itaúna, que era a cidade, né, natal deles, e ele queria ficar mais próximo à família. O Rogério veio para São Gotardo para ficar à frente da empresa. E ele acabou que ele interrompeu a faculdade de engenharia mecânica. Aí ele veio tomar conta. Isso foi mais ou menos quando a gente tinha uns 2 anos de namoro. E ele trabalhou aqui até a gente casar e eu vim também. então até os 20 anos em Itaúna. Itaúna. Juiz de Fora e Itaúna, essas duas cidades, ou teve Antes mais? da separação dos meus pais, eu morei em Divinópolis, morei em Juiz de Fora, morei em Poços de Calda e pequenininha, até meus 3, 4 anos que eu morei em Itaúna. Então, se for pensar, eu morei mesmo em Itaúna, na minha vida, 15 anos, 14 anos, né? É, mas é um número expressivo também, né? E São Gotardo vou fazer 33 anos. Então, você me pergunta de onde eu sou? Eu sou de São São Gotardo. Gotardo. Eu sou de São Gotardo de coração. Porque, assim, eu tenho um amor gigante pela essa cidade, PH. Porque essa cidade não só abraçou o meu sogro e minha sogra, né? Como abraçou o Rogério, me abraçou em tudo que eu me propus a fazer em São Gotardo, eu sempre fui apoiada pelas pessoas aqui. Desde a época que eu vou contar, que eu tive loja, né? Cheguei a mexer com uma agência de turismo que eu representava, a tia do meu marido, Olha, extremamente curioso. abraçada e apoiada pelas pessoas aqui, até depois iniciar a minha carreira de designer de interiores. E eu brinco assim, às vezes eu estou viajando com a minha mãe, a gente está em algum lugar e a pessoa fala assim, Cristiane, de onde você é? Aí eu falo assim, de São Gotardo. A minha mãe me cutuca e fala, minha filha, você é de Itaúna. Eu falei, mãe, não. Eu sou de São Gotardo. E é tão bacana ver esse amor pela cidade, né? Amo. Várias pessoas que passam pelo PHcast deixam claro esse amor, É, assim. é. É pela cidade, pela forma que São Gotardo é. Acolhe, né? O São Exatamente. Gotardense, ele acolhe as pessoas de fora, porque se você for pensar em São Gotardo hoje, tem muita gente que veio de fora para trabalhar. Muita mesmo, E né? fez a Assim, cidade crescer também, né? em todas as áreas, né, Cris? E as pessoas apoiam. Então, quando eu escuto alguém reclamar alguma coisa de São Gotardo, falar mal, PH, eu fico bravo. Eu defendo, porque eu amo de paixão essa cidade. A gente vai falar sobre a sua chegada em São Gotardo, o início da sua vida profissional, mas eu quero voltar um pouquinho. Na sua infância mesmo, qual que é a sua maior memória, assim, dessa época? Tirando essas mudanças de cidade, né? Você fala na época antes da separação dos meus pais ou pós-separação? Você tinha que idade na separação? Separação, eu tinha 9 anos, né? É, nessa época, assim, a sua maior memória da infância. Você lembra e fala assim, nossa, isso aqui foi tão legal, aconteceu comigo e... Uma infância muito saudável, com amigos assim maravilhosos, sabe? Aquela infância assim realmente de brincar. E os meus 12, 13 anos, eu sempre brincava que eu queria ser professora. Professora. Num aniversário meu, eu acho que eu tinha 11 anos de idade, minha mãe pegou um quartinho que a gente tinha lá em casa, ela transformou esse quartinho para mim numa salinha de aula. Ela fez um quadro, que eu usava giz ainda, né? Ela mandou fazer carteira mesmo, réplica de carteira De de escola, escola, e eu obrigava os meus amigos a brincar a com você. serem meus alunos. E eu falava, o meu sonho era ser professora, você acredita? E aí, conforme o tempo passou, você abandonou esse sonho, de Isso, aí certa depois eu forma. pensava, às vezes, em fazer odontologia, né? E aí, como eu comecei a namorar o meu marido muito nova, eu cheguei aí com 17 anos para Belo Horizonte fazer o terceiro ano, eu fiquei lá só uns 6 meses. Depois eu voltei para Itaúna, eu quis continuar, terminar o terceiro ano em Itaúna,
E eu não fiz faculdade, porque a gente começou a namorar muito, muito cedo, a gente já sabia que ia planejar. Eu falei, mãe, não quero fazer faculdade. Eu acho que eu quero empreender. A minha vontade é de empreender. Aí, quando a gente foi olhar, né, os detalhes de casamento, tudo, meu pai falou assim: e aí? Na época, o meu sogro perguntou pro Rogério: vocês vão querer festa de casamento? Porque a mesma festa que eu fiz para sua irmã, eu vou fazer para você. Aí o Rogério falou assim: pai, não, eu não quero festa de casamento. Eu quero que o senhor me ajuda a construir a nossa casa, porque nós vamos casar com a nossa casa. Aí o meu sogro nos ajudou. Então nós casamos com a nossa casinha, né, onde a gente mora até hoje. Seu Mas depois sogro de N tinha reformas. condições financeiras bacanas, assim. Sim, graças a Deus, né. E aí um lutador também, um verdadeiro empreendedor, batalhador. E meu pai falou: "Cristiane, você quer uma festinha?" Eu falei: "Pai, também não quero. Sabe o que que eu quero? Em vez de uma festinha, monta para mim uma lojazinha, uma loja pequena, só para me ter o que fazer, porque eu vou chegar numa cidade que eu não tenho família. Conheço algumas pessoas que são os amigos do Rogério, mas eu acho que vai ser importante para mim poder, né, Chegar na cidade, né? chegar, criar novas amizades". E foi aonde surgiu a Banana Nanica. Eu casei dia 24 de julho, nós viajamos, pós-lua de mel, eu cheguei numa quarta-feira, numa sexta-feira eu inaugurei a loja, a Banana Já Nanica. estava tudo já meio que Tudo, eu preparado. vim antes do meu casamento, organizei tudo, deixei tudo arrumado. Então, não foi organizar o casamento, foi organizar a loja, Tudo. a Você que é chegada em taurino, São você sabe como Gotardo. que nós somos, né? Sei. PH é tudo Muito tudo metódicos. metódico, tudo planejado. O taurino, ele tem dificuldade de tudo que é surpresa, né? Então, tudo Exatamente. ali é programado. O que que vai ser daqui 3 meses, 6 meses, um ano, o que que eu quero fazer, né? Você tá me fazendo. Ó, fala pro PH isso aqui. Na Não entrega dos muda, não. vídeos. Não muda, Na não. Não entrega muda o dos roteiro, não. Não Na é? entrega dos vídeos, tudo certinho. Eu falei assim, ó, PH, eu preciso disso pra esse horário, porque tem outro post pra tal horário. Então, é assim, aquela coisa. É. Às vezes a gente sofre, né? Sim. Porque é tudo na vida dessa forma. Se me pegar de surpresa, me deixa meio nervosa, sabe? Tem que ser tudo planejado. Mas incrível, né, Cris? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você parece que é de uma família muito estável, né? Assim, não falo financeiramente, mas em todos os sentidos, porque você viveu a separação dos seus pais. Isso impactou na sua vida, assim, de alguma forma? Então, eu falo isso muito com minha mãe. Eu falo que minha mãe é meu exemplo de vida, assim, uma mulher guerreira, porque ela formou no magistério, ela era professora, mas quando eles casaram, meu pai já era gerente, ele era gerente da Caixa Federal. E ele pediu para ela parar de trabalhar, por quê? Porque ele ia ser eh, promovido. Ele queria chegar na superintendência do banco. Então, ele precisava mudar de cidade a cada 2 anos. Tanto que ele se tornou, quando eles separaram, ele se tornou gerente regional da Caixa, né? Então, ela foi uma mulher que realmente dedicou a vida dela ao meu pai e a nós. Então, quando eles separaram, naquela época, hoje eu estou com meus 50, vou fazer 53, tenho 44 anos, não existia muito divórcio e desquite, né? As mulheres ali aguentavam o casamento difícil, mas tinha que ficar junto, né? Porque não era normal, não Isso era é bem visto. entre aspas, uma vergonha, né? Tanto que, né, a minha mãe tentou de todas as formas manter esse casamento, mas meu pai, na época, ele que quis a separação. E aquilo ali, com 9 anos, às vezes, por exemplo, eu chegava numa festinha de escola, Dia dos Pais. Eu não via meu pai ali na plateia, mas eu via minha mãe. Aí eu falava assim, não que ela substituiu. Eu falo que mãe não substitui pai, pai não substitui mãe. Mas ela estava ali fazendo o melhor dela. Então, eu não cresci com nenhuma revolta e nem com nada assim. Eu poderia ser mais feliz se eu tivesse com meu pai. Eu sempre tentei olhar o lado bom das coisas. Então, eu sempre valorizei a minha mãe estar ali e tentar fazer o melhor por nós. Então, assim, e eu sempre tive um relacionamento muito bom com meu pai também. Mesmo depois da separação, eu tinha uma aproximação muito grande dele. Ele morreu muito novo, morreu com Ai, já 56 anos. faleceu. Ele morreu de infarto, 2 anos após a aposentadoria dele. Nossa. Meu pai aposentou muito novo, começou a trabalhar muito novo. Trabalhou muito a vida toda E eu acho que isso aí que entristeceu. Eu acho que foi de tristeza, sabe? Ele infartou. E eu não cresci olhando isso, revoltando com a situação.
eu sempre tentei olhar o lado bom. Tive um relacionamento maravilhoso com meu pai e sempre tive com a minha mãe muita gratidão e admiração pela mãezona que ela era e é, né? Com certeza isso deve ter refletido na formação da sua família, né? De ter essa boa E sabe o que relação. eu pensava, Paulo Henrique, nessa época? Eu falava, o meu sonho, já com meus 12, 13 anos, eu já me via com uma família. Eu falava, o dia que eu encontrar a pessoa certa, eu vou fazer de tudo. Não que a gente não era uma família feliz, eu, minha mãe e meus irmãos, não que a gente não era. Mas eu vou fazer de tudo para me ser uma família muito feliz. O que eu puder fazer, né, por relacionamento meu e do meu marido, dos meus filhos, eu vou fazer isso. Eu sonhava com isso com meus 13, 14, 15 anos. Por isso que casou jovem, né? Casei Provavelmente jovem. a vida já aconteceu rápido, assim, de certa É, forma. Foi é. só seu único namorado? Praticamente meu único namorado. Meu primeiro beijo, meu único namorado. Olha que história É, bonita. é. Vamos falar um pouquinho sobre essa relação, então, já que você citou. Vocês conheceram com ele fazendo faculdade lá? Ele fazia faculdade em Itaúna, né? Eu via ele, às vezes, assim, de longe, 5 anos mais velho que eu. E, na verdade, eu achava que ele paquerava uma amiga minha. E eu tinha umas outras paquerinhas. E um dia, uma hora dançante, ele chegou perto de mim e me pediu pra dançar. E a gente dançando, ele já me pediu pra namorar. E o que que eu fiz? Eu tinha Assim, de 15 cara? anos. Nem se conheceram direito? Não, eu saí correndo pro banheiro com minhas amigas, morrendo de vergonha, pra contar pra elas que ele tinha me pedido pra namorar. Aí, as minhas amigas, você vai aceitar? Eu falei, mas eu nem conheço ele direito. Mas ele me falava que ele já estava me Sondando. olhando, me sondando, né? E aquilo ali, eu comecei a namorar ele com 15 anos, nós namoramos 1 ano direto, depois nós terminamos por uns 2, 3 meses. Ele era bem custoso, bem galanteador, então, assim, na época não tinha rede social, né, PH, então eu Entendi. fazia tudo, né? E aí eu descobri as travessuras dele, nós terminamos aí por uns 3 meses, mas depois nós voltamos, e aí depois Aí deu de casamento. 3 anos e meio, 4 anos, nós casamos. Gente, que história. Dessa É. história veio 2 filhos. Sim, ele casou com 25, eu com 20. Com 11 meses de casado, eu fiquei grávida, né, do meu primeiro filho, do Kaique. Fomos pais jovens, né, porque eu ia fazer 22 e ele 27. Se eu não me engano, o Kaique deve ser mais ou menos da minha idade, né? 31. Ele é Fez mais 31 velho. agora. Mais velho. É. Mas eu lembro dele, assim, na época da escola. Não que a gente estudou junto, mas eu lembro dele pela mesma idade, né? E É. geralmente o ciclo é o mesmo ali, no sentido de pessoas. Pode até ser Sim, escolas cidade pequena, né? diferentes, mas a gente conhece. Mesmo Mas eu círculo de achava amizade. que ele era mais jovem que eu. É. Ele é mais velho, né? Ele é mais velho. Eu fiz 30, né? É, Esse ano. é. Ô, Cris. Então, eu só tenho lembranças boas da minha infância. A minha adolescência foi uma adolescência maravilhosa em Itaúna, com amizades, assim, que até hoje eu mantenho contato, sabe? Que vou levar para minha vida. Então, assim, só lembranças boas. E a sua família mesmo mora em Itaúna hoje, ainda ou Minha não? mãe, sim, e meus irmãos não moram lá. Minha irmã mora no Rio de Janeiro e meu irmão mora em Tupaciguara. E tem uma irmã que meu pai teve, essa filha pós-separação. Hoje ela mora no Texas, mas não tenho tanto contato. Mas é minha irmã, Entendi. né? Acho que a família base fica mais próxima, né? É, sim. Ô, Cris, mudando um pouco então de. Mudando não, né? Continuando a sua história, né? Do seu casamento surgiram Kaique O Iago. e Iago. É. O Iago é mais jovem, O né? Iago tem 27. 27. Foram perto Quatro as duas anos. gravidezes. 4 anos. Gravidezes? Gravidez. E praticamente Como que assim, fala meio, plural de meio, gravidez? é, gravidezes. E eu acho que planejadas, sabe? Foram planejadas, né? Sonhadas, né? Como uma boa taurina, até a gravidez Até a gravidez é foi tudo planejada. corretinho. Antes da gente continuar nosso bate-papo e falar sobre esse início de carreira em São Gotardo, deixa eu falar com você sobre outro parceiro nosso do PAcast, Instituto de Olhos. Conhece? Muito, somos pacientes, doutor Sofia e doutor Rafael. Também sou, né? E sou fã dos dois. Chegaram em São Gotardo também, não são são Foram gotardenses. acolhidos, né? Acolhidos, estão fazendo carreira em São Gotardo e isso é incrível mesmo. Né? Assim, eu sempre gosto de contar essa história minha, né? Porque eu te contei nos bastidores, né? Tenho ceratocone. E eu sempre tive dificuldade em tratar corretamente o ceratocone, porque
não tinha especialista em São Gotardo. Então eu tinha que ir para Patos, outras regiões, né? E não é fácil, né? Às vezes, por exemplo, eu era mais novo, trabalhando, CLT, ter que pegar uma folga, ir para Patos, fazer exame, volta, enfim, muito difícil. Quando eu descobri que a doutora Sofia era especialista em ceratocone, eu falei, meu Que bom Deus, que chegaram, né, que PH? bom que vieram para São Gotardo para trazer um atendimento tecnológico de qualidade, né? A gente sempre vê que eles estão revolucionando a oftalmologia aqui na nossa região. Isso é incrível, né? E desde então trato com a doutora Sofia, com o doutor Rafael ainda não tive, não fui atendido por ele, mas eu acho ele uma pessoa incrível, né? Assim, educação em pessoa, né? Ambos. E assim, a gente até conversou. Tá vindo novidade aí em 2026, tá Clínica nova deles, Tá né? sendo construída uma nova clínica, vai mudar até de nome, gente. Já tá lá no Instagram. Não vou dar spoiler aqui não, mas caso vocês queiram ver, tá lá no Instagram o novo nome. Eu nem sabia, eles vão mudar? Exatamente, já vão mudar o nome. Ciclo novo, né? Sim, uma nova etapa, né? E vai ser um centro mesmo tecnológico de cirurgia mesmo oftalmológica. A minha dicção não tá muito legal, não. Mas vai ser incrível o lançamento, né? É previsto aí para o primeiro trimestre de 2026. Então a gente está ansioso por essa nova etapa do Instituto de Olhos. Tenho certeza que vai ser um sucesso não só para São Gotardo, mas para a região mesmo. Para atender a nossa microrregião aqui nesse sentido aí. Vai ser incrível. E hoje eles já fazem muito, né, Cris? Né? Cirurgias de catarata, cirurgia de correção de grau a laser, né? Tem vários maquinários lá de equipamentos muito bacanas para fazer os exames, tudo certinho. Então, assim, fica a minha indicação para vocês. Não é publicidade da boca para fora, tá, pessoal? A gente aqui realmente, nós somos pacientes e isso é incrível mesmo. Quero agradecer vocês, doutor Rafael, doutora Sofia, toda a equipe do Instituto de Olhos pela parceria de sucesso. E desejar que 2026 seja um ano melhor ainda, né, com essa novidade que está chegando. E é isso, um abraço, muito obrigado e sucesso sempre. Bora continuar nosso bate-papo? Beber uma água que eu falei rápido. Eu tô te chamando de Cris com muita intimidade. Posso Adoro, continuar assim? adoro que me chame de Cris. Eu gosto muito, é carinhoso. Cris, então vamos lá. Você chega em São Gotardo, recém-casada, com 20 anos, e abre a Banana Nanica. Então, como eu não tinha feito É faculdade, né, Banana PH? Nanica? Banananica. Como que eu chego numa cidade, né, e não faço nada? Não tem família, não tem ninguém. Aí foi quando o meu pai montou a loja para mim e eu cheguei e fiquei com essa loja por 10 anos, né? E quando eu e o Rogério a gente namorava, até quando meu sogro morava aqui também, eu vinha muito aqui. Então, o Rogério tinha um círculo de amizade grande, pessoas muito queridas que me receberam com muito carinho também. Então, ali eu fiz amizade com a loja, mais amizade ainda, né? E que isso me rendeu frutos até no meu trabalho depois, futuro de designer, né? Então, foi importante. 10 anos de Banana Nanica. E só por ter tido 10 anos de história, já se vê que foi um sucesso, É, né? Teve uma história aí de 10 anos. 10 é. anos não é um ano, não é um mês, é muita coisa, Muita né, Cris? coisa. Na época não era fácil, porque nessa época de comércio, na época existia minha loja, assim, Aninhas, a Dona Maria Aline e a Dona Jane, que eu tinha um profundo carinho por elas. Tempo da Dona Maria Aline também, né, que tá aí forte. E a Dorinha. Na época, o comércio não era fácil, não tinha cartão de crédito. Então, era tudo ali comprado na notinha, né, anotado. Então, assim, tinha o dia ali que o seu aluguel estava vencendo, a sua duplicata estava vencendo, mas você não podia cobrar. Uma cidade pequena, com 17, 18 mil habitantes, que você conhecia todo mundo, se você cobrar, você perdia o cliente. Então, aquilo ali, eu fui achando aquilo desgastante, difícil. Aí, noites sem dormir, porque o taurino preocupa muito com conta, né? Eu, assim, eu tenho mania de fazer tudo que eu vou fazer. Eu tenho mania de fazer fluxo de 3 meses, 4 meses, 5 meses, de o que que é, o que que eu devo para os Pode ser próximos qualquer 6 meses, coisa. qualquer coisa. Uma viagem, Meus meninos qualquer ficam coisa. rindo que eu tenho um caderninho para tudo. Tanto, você também? Eu tenho um caderninho pessoal, das minhas contas lá de casa pessoal e da construção nossa. Eu gosto de escrever. Eu também. E às vezes a gente tá lá na fazenda no final de semana, eu tô lá com o meu caderninho na mesa, os meninos, mãe, pelo amor de Deus, nós estamos no século XXI. Usa um computador. Aí o Rogério vira para os meninos e fala assim: não fala nada com sua mãe, não critica que esse caderninho dela sempre funcionou.
E é assim, né? E aquilo ali é o meu planejamento, né? Mas não adiantava você fazer todos os planejamentos ali com a loja, sendo que aquele dinheiro, todo o fluxo que você tinha, ele ia embora ali, ó, para poder bancar conta atrasada. Lógico que não era todos os clientes, né? Mas aquilo ali foi se tornando desgastante. E o Rogério falava, Xande, você tá dando murro em ponta de faca. Só para eu entender o início da Banana Nanica. Era loja de roupa. De roupa. Ela começou ali perto da Cozinha da Terra, ali na esquina. Sabe aquelas 3 lojinhas ali debaixo da casa da Sei, Luzia? sei. Era da esquina. Ali era minha loja e eu adorava PH. Desde aquela época eu já gostava de mudar. Pintura, cada coleção eu gostava de uma cor. Eu sempre fui apaixonada com laranja. Eu mesmo pintava a parede para Ah, pintava economizar. a Eu loja. pintava. Eu pintava e eu gostava. Eu fiz curso de artes plásticas em Itaúna com artista plástico. Então eu adorava fazer uns quadros. Algumas pessoas vão lembrar. Na época da Banananica, eu vendia Fortim, que tinha aquela camiseta Te Encontro pelo Mundo. Então eu fazia uns quadros, pregava a camiseta com Te Encontro pelo Mundo e eu fazia um trabalho de cola com essas camisetas, mas era um sucesso, todo mundo adorava. Ficava diferente, Ficava né? Ainda mais diferente. pra época, porque hoje a gente vê mais coisas assim. Antigamente acho que não era tão comum, Então, né? e como diz o Paulo Henrique, a famosa bananeira plantada dentro da loja, né? Eu fazia o Rogério todo mês me arrumar uma bananeira, porque eu tinha que plantar uma bananeira dentro da loja, porque a loja chamava Banananica. E aquilo ali eu mesmo plantava o vaso. Então, assim, era mão na massa E ela mesmo. não durava mais de Não, um porque a mês. loja você fechava ela com aquelas portas de aço, ficava abafado, escuro, você tinha que trocar todo mês, às vezes até a cada 3 semanas, né? Que luta com essa Não, bananeira, gente. a E o bananeira. petisco que você servia era banana. Mas eu enfeitava, tá? Eu enfeitava com banana de madeira, você acredita? Que tinha uns cachos de madeira mesmo, assim, na estante, assim, onde que Sim. tinha as roupas dobradas, tinha um cacho de banana de madeira. E por que banana nanica? Quando eu fui montar a loja, que eu namorava ainda, eu, o Rogério e meu pai indo em Belo Horizonte, nas pronta entregas fazer compra, o Rogério falou, Cristiane, você tem que arrumar um nome bem diferente, assim. Eu acho que a gente estava andando e tinha uma loja que estava com algo escrito banana. Eu não lembro mais o nome. Eu falei, Rogério, o que você acha de banana, Anica? Ele falou, adorei. E aí, o que que eu fiz? Antes de inaugurar, tipo um mês antes, qual que era a nossa forma de comunicação? Há 30 anos atrás, era as faixas na cidade. Você não vai lembrar disso, né, PH? Era o Durval que fazia as faixas para mim, em breve, banana nanica. E isso esparramava na cidade, umas 3, 4 faixas. E em frente à loja eu coloquei uma faixa. Em breve, banana nanica. As pessoas achavam que ia ser um varejão. Aí eles sabiam que é o Rogério que tinha alugado o cômodo e perguntavam: o que que é? Sua esposa vai abrir um varejão? Eu falei: não, Vai não vender posso banana? contar. É. Aí no dia da inauguração, que eu até falei com você que foi na sexta, a inauguração foi no sábado. Eu inaugurei, nós casamos num sábado, fomos para a lua de mel. Eu cheguei aqui mais ou menos numa quarta-feira e inaugurei a loja no sábado. Mas isso assim, antes do meu casamento, eu já vim cá, deixei a loja toda prontinha, Eu te né? imaginando aqui na lua de mel, pensando, na Só verdade, pensava na na loja, loja. só pensava na loja. E pensava em chegar em casa e organizar meus presentes, deixar a casa tudo arrumadinha. Vocês foram pra onde? Monte Verde foi a nossa lua de mel. É Minas Gerais, É né? Minas, quase ali divisa com São Paulo, né? Então foi uma viagem mais perto pra dar certo de fazer Sim, isso tudo, porque sim. E começo de vida também, né, PH? Começo de vida é tudo mais difícil, né? ai, que legal. Mas foi maravilhoso. Nossa lua de Eu mel não foi tenho maravilhosa. lembrança dessa loja assim. Eu sei por você falar, né? Você tinha mais ou menos 8 anos, porque eu Muito tive a loja criança. 10 anos. Depois eu interrompi 2 anos, fiquei mais em casa e fui fazer o meu curso, né? De De design. designer. E eu trabalhei com 21 anos como designer, então você realmente não vai. Você tinha 6, 5 anos de idade. Eu vou te perguntar o desafio da sua área, né, mais recente, mas dessa época como empreendedora no ramo logística, né, do varejo, de roupas, enfim. Qual que foi a sua maior dificuldade ali na época? Tirando essa parte das notinhas, né, que acho que foi um ponto de decisão, né, Cris, para É, abandonar. é. Era essa questão mesmo de manter a loja, né? A dificuldade ali de manter financeiramente, porque você tinha que ter um fluxo de caixa e bancar aquilo ali o tempo inteiro, porque hoje
As lojas vendem, mas tudo ali no cartão de crédito, o lojista pode fazer aquele desconto antecipado, tem cheque pré-datado. Nossa época, praticamente, cartão não existia. Era poucas as clientes minhas que tinham cartão, era mais clientes que moravam aqui, mas que tinham vindo de São Paulo. Tinha esse conceito, né, de pagar no cartão. Aí, sabe como que era na época? Você ligava, o cliente estava na sua frente, era super constrangedor. Te entregava o cartão, você fazia a ligação na operadora, eles te autorizavam na hora e você ia preenchendo no papel o número da autorização. Depois você levava no banco para receber. Você imagina quando a compra era Nossa. negada, você fala com o cliente, desculpa, foi negado. Era muito mais constrangedor do que hoje. Entendeu? Gente, que burocrático, né? Era isso que, né? Igual a gente está falando há 25, 26 anos Isso atrás, eu nunca né? tinha ouvido, não sabia que era Era assim. dessa forma. Foi logo quando começou o cartão. Era super chique quem tinha cartão de crédito. As marcas que você trabalhava na loja eram marcas Eu conceituadas. vendia Fortim, vendi Fórum, vendi Elos, vendi Luz da Lua, que até hoje tá aí, né? Drosófila. Mas, assim, eram marcas que sufocavam o lojista, porque você tinha cota. Eu, na época, os meninos pequenos, eu não ia para São Paulo fazer compra, sabe? Porque eu acho que isso ajuda muito as lojas, né? Você ir comprar, porque se você ficar nas mãos só dessas marcas, elas te sufocam. Tinha meta, tinha cota para comprar, O que né? seria essa cota? Você tinha que comprar tantos mil por coleção. Aí eu Ah, sempre ia lá, fazia o pedido com o Rogério me acompanhava, e ele sempre, na hora que chegava, ele falou, vamos fazer as contas, quanto que você comprou? Porque ele você estava comprando ali, você não tinha muita noção. Não, amanhã você liga, tenta reduzir esse pedido seu para tantos por cento, porque senão você vai ter dificuldade de pagar. Então, assim, eu amava. Tinha desfile, e uma das minhas paixões sempre foi moda. Eu falo que se eu não tivesse feito designer de interiores, né? Anos atrás, ou eu teria feito arquitetura ou moda. E você sabe que arquitetura, tá design tudo e muito moda tá tudo muito ligado. ligado, né? Então eu Que sempre gostei incrível. muito de moda. Quando você fala Banana Nanica, me lembra uma marca atual que fugiu o nome agora do Rio de Janeiro. Uma marca muito famosa. Não é Farm, não é? Farm. Farm, bem o estilo. Me lembra muito esse A estilo, minha assim. loja era muito decorada naquele Me estilo, toda remete a isso. colorida, toda colorida. Eu adorava. A Drosophila, a marca que eu vendia, ela era bem aquele estilo da Farm. Eu fui cliente muitos anos da Farm, eu sempre adorei as roupas da Farm. Depois, assim, uma certa idade, eu parei de comprar, porque é uma marca mais jovem, Muita né? estampa Muita também. estampa, Mas já usei muito Farm, sempre gostei. No final aí desses 10 anos, você passa a fazer uma transição de carreira, né? Já tinha feito o curso de designer. Como que foi esse momento de tomada de decisão, Cris? Então, quando eu resolvi encerrar, né, com a loja, o Rogério, né, me convenceu, minha mãe mesmo também falava, Cristiane, não justifica você ficar noite em claro, preocupada. Ah, paguei o aluguel, daqui 30 dias passa tão rápido de novo, né? Pra você pagar o outro aluguel e Já era caro, funcionário. igual é hoje, assim? Não tão quanto hoje, mas era. Hoje Hoje, assim, é bem... É é fora da porque curva, né? é bem... O que eu fiz? O Iago, na época, ele estava com 2 aninhos, o meu mais novo, né? E o Kaique com 6, 4 anos de diferença. Quando eu encerrei, ele estava na escolinha, entrando para o maternal. Como ele viu que eu ia ficar em casa, eu ia levar ele para a escola, ele não queria ficar, ele chorava. Aí eu falei, gente, eu não vou deixar meu filho com 2 anos que chorando, e eu em casa, lá à toa, sendo que eu posso ficar com ele. Eu falei, Rogério, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o Iago, vou tirar ele da escolinha, vou ficar esse ano todo com ele e vou arrumar alguma coisa para fazer, porque eu sempre tive dificuldade, Paulo Henrique, de não fazer nada. Desde os meus 16 anos, eu sempre tive o meu em dinheirinho, movimento. sempre ganhei meu dinheiro, desde os 16 anos. Na época, meu pai, como gerente, o que ele fez? Eu tinha 16 anos, ele me emancipou, eu era emancipada. Ele abriu uma conta para mim no banco e falou: olha, Vou só direcionar o microfone aqui. não deixa um cheque se eu voltar. Se voltar, eu vou saber, porque ele abriu justamente na Caixa Federal, eu vou saber e eu estou abrindo essa conta para você movimentar. Eu vou arrumar com um cliente meu que vendia joias indianas na época, era prata mesmo, com pedras semi-preciosas, granada, marfim, topázio, aquela pedra azul, esqueci o nome dela, turquesa. E na época, essa época minha, usava muito esse tipo de joia, né? Não era Mais ouro. colorido, né? Porque Tudo maior. isso, é. E aí o Roger falou, meu pai falou, eu vou arrumar isso para você consignado, todo mês você vai ter que vir cá, porque é um cliente
grande meu aqui da Caixa, e eu já conversei com ele é meu amigo pessoal, ele vai te dar isso consignado. Todo mês você vai ter que vir cá, trazer essas joias, fazer o acerto com ele, tudo que você vender. Eu pegava um ônibus sozinha, com 16 anos, com uma mochilinha cheia das joias, ia para o banco de táxi, meu pai me levava lá, eu fazia o acerto e trocava as joias e ficava mais 30 dias. E onde que eu vendia lá em Itaúna? Para os próprios funcionários da Caixa Federal de Itaúna, Já porque meu aproveitava que pai tava tinha, lá, né? meu pai tinha toda uma amizade, meu pai mesmo falou, gente, ó, minha filha está começando a vender, recebam ela aí. Era dia 20 o pagamento dos bancários, não sei se hoje até hoje O continua dia gerente 20. falando, né? Como que não vai, não vai Aí, receber a filha do gerente? aí eles me recebiam porque já era amizade, né? Porque meu pai nessa época ele era gerente em Belo Horizonte. Ah, Mas sim. ele tinha muita amizade com as pessoas que moravam em Itaúna, porque eram pessoas que ele tinha amizade desde a época que ele morava em Anterior, Itaúna. né? Então eles me recebiam, eu fazia festinha. Então, assim, desde os meus 16 anos eu tenho o meu dinheiro, né? Então, assim, quando acabou a loja, eu virei pro Rogério e falei, morzão, eu não dou conta de não ter meu dinheiro. Aí, o que que eu fiz? O Rogério falou assim, por que que você não continua? Tenta entrar em contato com os seus fornecedores. Tem tantos anos que você comprou deles, quem sabe eles não deixam você continuar vendendo consignado. Na época, eu vendia umas roupas de ginástica que chamava Brenda Vaz e umas bijuterias que chamava Mary Design. E eu tinha uma clientela fiel dessas marcas. Eu conversei com as gerentes dessas duas fábricas, elas deixaram eu vender também consignado. Toda segunda-feira elas me mandavam caixa. A cada 15 dias eu tinha que mandar de volta o que eu não vendia e já mandar os cheques predatados acertando. Já pagando. Isso. Aí tá. Fiquei um ano dessa forma vendendo, né, para minhas Mas aí clientes. você ia na casa delas, Eu levava. ligava para minha cliente e falava assim: ó, chegou uma caixa da Mary Design. Cris, deixa aqui a caixa para mim, que eu já vou escolher o que que eu quero. Você passa aqui amanhã e aí a gente já acerta. Eu anotava no caderninho e aí eu recebia daquela cliente todo mês, vendia 30 e 60, porque eu preferia fazer assim, que eram clientes certas que me pagavam. Que na hora que eu ia receber a primeira parcela, eu já levava novamente mais. Então era algo que ia ficar contínuo. Sim. Aí só que chegou num ano, eu virei e falei assim: ai, Rogério, parece que eu estou sentindo falta de alguma coisa. Parece que. Não estou desmerecendo isso que eu estou fazendo, mas parece que eu estou sentindo falta de alguma coisa. E um dia, eu conversando com a minha irmã lá em Belo Horizonte, falei: Cintia, eu estou sentindo falta de uma outra coisa. Ela falou assim: vou arrumar alguma coisa aqui em Belo Horizonte para você. Ela morava na época em BH. Aí um dia ela me ligou e falou: Cristiane, eu achei uma coisa para você fazer. Eu falei: o quê? Ela falou: você vai fazer design de interiores. Eu falei: o que que é isso? Ela falou: decoração, você vai decorar a casa. O que que você acha? Eu falei: não sei nem desenhar. Eu falei: mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço? O Iago vai fazer 3 anos, o Kaique 7, eles precisam de mim. Ela falou: não, é um curso técnico de 2 anos e meio. Você vai vir todo sábado. Eu vou te dar todo o apoio aqui na minha casa. Você pode vir um dia antes de ônibus. Você dorme aqui em casa e no sábado à noite o Ramon, né, que era o marido dela, te leva na rodoviária para você ir embora. E aí eu comecei esse curso técnico, chamava INAP. 2 anos e meio PH, eu faltei 3 vezes. Eu faltei na festa junina dos meninos e uma que eu lembro que durante mais ou menos 2 anos eu só ia de ônibus para BH. Eu pegava muita carona, às vezes, com meu sogro na sexta para Itaúna, dormia na casa da minha mãe. No sábado de manhã, eu pegava o ônibus para BH, que era mais próximo, Itaúna de BH, e depois voltava direto para São Gotardo. Eu chegava aqui mais ou menos 2 horas da manhã, né? E tive É todo o uma apoio. rotina difícil, né? Não era fácil, porque Com assim, um menino final pequeno. de semana, praticamente, eu ia ver meus meninos no domingo à tarde, porque no domingo de manhã eu queria só dormir, né? Mas eu tive, assim, um apoio gigante do Rogério com os meninos, né? Ele me apoiava, me incentivava e falou: não, você vai ter o seu trabalho, você vai ter sua profissão, se é isso que você quer. E eu lembro, quando eu comecei o curso, o primeiro desenho que a gente ia fazer era de uma cadeira em 3D. Na hora que eu Uma comecei a fazer uma cadeira. cadeira em 3D. Quando eu fiz esse desenho, gente, lá no curso, que eu cheguei aqui em casa mostrando pro Rogério, a felicidade que eu mostrei aqui pros meus meninos, que eu já estava fazendo desenho em 3D, eu não sabia fazer nem cubo em 3D. Tava toda empolgada. Toda empolgada. E na época que eu formei, todos os projetos eram apresentados à mão. Tinha aquela prancha, você fazia tudo no papel manteiga, você apresentava um projeto para o cliente falava assim: gostei, mas vamos mudar a geladeira e o fogão de lugar?
Você Ia tinha que fazer chorar, tudo de novo. tudo de novo. E isso foi um bom tempo. Isso aí vamos falar que foi uns 2, 4 anos. Entendeu? Meu Deus. É. Na época que você começou a fazer o design de interiores, não era algo que talvez era muito falado, né? Ou já era, assim, já era Era conhecido. algo que estava distante de todo mundo, né? As pessoas achavam que isso não cabia no bolso de todo mundo. Era algo que não tinha esse conceito. As pessoas construíam em São Gotardo, era engenheiro que fazia projeto de casa. Arquiteto era uma coisa assim que estava só para quem realmente tinha condições. Design de interiores, mais ainda. Na época que eu formei, São Gotardo tinha 2 designers, né? E aí eu cheguei, na verdade, antes de eu formar, eu até esqueci. Faltando 6 meses para me formar, eu tive um acidente voltando, porque o Rogério, no final, arrumou um motorista para me levar todo sábado. Por quê? Eu saía daqui geralmente sexta-feira, meio-dia, 1 hora da tarde, às vezes de carona com meu sogro, que meu sogro estava aqui toda semana. E eu chegava só de madrugada em casa, morta, né? Então, no domingo, eu ia ver direito o Rogério com meus meninos, no domingo, na hora do almoço. O Rogério falou: não, vou arrumar um motorista, ele vai te levar todo sábado, vocês vão sair daqui 4 horas da manhã, aí você vai sair de lá, no máximo, até 4h30, pra você não pegar a estrada muito à noite. Você vai chegar no sábado, se a gente tiver um aniversário, você vai poder ir. Ainda consegue Porque, viver o final de não, semana, né? praticamente durante 2 anos e meio, várias festinhas de 15 anos de amiga nossa, eu não conseguia ir. De amigos nossos, de filhos, era o Rogério que ia com os meninos, né? O Rogério falou assim: vou fazer isso. Aí ele fez isso no último ano, né? Só que num retorno, faltando 6 meses, nós tivemos um acidente ali em Córrego d'Anta. Mas graças a Deus, assim, o carro deu perda total. Mas eu não machuquei, o motorista teve um cortinho na testa. Eu estava dando carona para 2 pessoas daqui de São Gotardo, que pegaram carona comigo, 2 irmãos, que também E não o que tiveram. foi que aconteceu? Um carro que estava parado lá à direita para entrar no trevo de Córrego d'Anta, em vez dele dar seta, ele foi para a direita e entrou na nossa frente e já entrou. Aí foi uma batida assim, sabe? Nós pegamos de lado era uma Pajero na época, esse carro que nós batemos. O meu carro era um carro mais baixo, ele deu perda total, mas graças a Deus ninguém machucou. Nem o outro motorista. Não, graças a Deus. Aí eu lembro que na época parou um policial que não estava em viatura e falou: saiam daí rápido, vocês estão parados no meio da rodovia, se vier um caminhão aqui, passa em cima de vocês. Esse policial que tirou o nosso carro, porque a gente saiu em choque, né? O carro estava todo estragado na frente. Ele que tirou, liguei pro Rogério, falei: Rogério, vem aqui, nós estamos em Córrego d'Anta, nós tivemos uma batida. Ele falou assim: machucou? Eu falei: não. Ele falou: então tá bom, tô chegando. Na hora que eu cheguei, o Rogério foi lá, nos buscou, o carro foi guinchado. Na hora que nós chegamos aqui, meu sogro estava aqui. Eu lembro que o meu sogro falou assim: você vai largar isso, né? Ele e minha mãe também falaram. Aí eu falei assim: não vou não. Falta só 6 meses, está muito próximo de eu conseguir, né? Às vezes era só não sei se você acredita, mas algo ali tentando fazer com que você abandonasse mesmo, né? Sim, sim. Mas eu falei: Rogério. Aí o Rogério falou: Cristiane, realmente, quem sabe você não pensa? Eu falei: não, não vai acontecer mais nada. Deus quiser, não vai acontecer mais nada. E deu para me terminar, né? E antes de eu finalizar o meu curso, PH, eu já comecei a trabalhar. Faltando 6 meses, algumas pessoas aqui em São Gotardo me procuraram. Na época, eu fiz um restaurante, a Cozinha da Terra, da Edna, lá no Alpa, e fiz a clínica Clima, da Andresa. Faltando ainda 6 meses. Elas me chamaram, fez, olha, eu não formei ainda, e aí? Xane, eu confio em você. Aí eu chegava, o que eu tinha dúvida, eu chegava perto da professora e perguntava: você é doida? Você já está pegando o projeto, eu falei: mas você não formou, você não pode. Eu falei: nada, é para amigos, não tem problema não. Mas uma Mas você coisa, não divulgava, não, foi não só tinha nem bem. divulgação, né? Mas aquilo ali, uma cidade pequena, a propaganda boca a boca, né? No instantinho eu comecei a ter meus clientes e o meu escritório funcionava dentro da minha casa. Eu não tinha um espaço. Eu tinha um quarto que eu transformei no meu escritóriozinho. Quando eu ia apresentar projeto para o cliente, ou eu tinha que apresentar na casa dele, ou o cliente ia lá em casa e eu apresentava na sala de jantar. Então, assim, foi O um começo começo mesmo. bem, bem devagar, foi degrau por degrau. Depois de quase 4 anos, que aí a gente teve a oportunidade de estar comprando a casa que hoje é o escritório do Rogério, a Debrical, e do lado eu montei meu escritório, né? Que aí Os eu... desenhos, eu fiquei curioso com essa parte. Você falou que fazia no papel manteiga, né? É.
E era tudo assim, realista? Era bem. E assim, eu realmente eu tinha paixão por desenhar. Então eu tinha depois eu tive muita facilidade de fazer desenho. Eu fazia perspectiva ponto de fuga, 3D. Então assim, eu fazia rapidinho os Você desenhos. Às vezes tem o cle guardado alguma coisa? alguma coisa eu tenho, Tem que guardar, tenho que né? Que guardar. é É, especial isso. demais. E não, aí depois que eu fui vendo, eu comecei lá em casa, aí eu arrumei uma funcionária, na verdade ela era babá do Iago, assim, meio companhia, assim. Ficava com o Iago, porque o Iago estava o quê? Com 6 anos. Nos momentos que eu tinha que começar a trabalhar, ela ficava ali de companhia para o Iago. Comecei a colocar ela como minha secretária, pra me ajudar a fazer uns agendamentos, meio que 2 funções, né. E um dia ela chegou perto de mim e falou: "Cristiane, tem um sobrinho do meu marido que está precisando muito de trabalhar. Ele vive sozinho, ele e os irmãos sozinho com a mãe, o pai foi embora e eles precisam muito de trabalho. Você não quer tentar ver se ele consegue fazer alguma coisa para você, não?" Ele falou, eu falei: "Quantos anos que ele tem?" Ela falou: 14. Falei: "Tá, deixa eu ver o que que ele consegue fazer." E aí ele começou a trabalhar em casa, me ajudando na área de jardim, fazia, limpeza da piscina lá em casa. Aí um dia eu falei assim: "William, se eu pagar um curso para você", na época era a Beat Company, Sei. Raycon e Eu Beat fiz Company, não Beat era? Companies É. também. "Se eu pagar um curso para você, com um professor particular, você faz?" Porque eu percebi que ele era um menino muito curioso, muito inteligente, sabe, ele tinha curiosidade de aprender, ficava me perguntando, me questionando. Ele falou: "Faço." Aí eu fui lá na Beat Company, contratei o professor para dar aula particular para ele, que estava em horário separado para ele na casa dele. E aí o William começou a fazer projetos no computador, ele chegou perto de mim e falou: "Cristiane, você vai ter que comprar tal, tal programa para me começar a fazer para você." Aí ele começou a fazer AutoCAD. Aí ele começou a fazer pelo menos as plantas baixas era tudo no computador, já parei de fazer aquilo Na mão. na mão. E aí um dia eu falei aí o William falou: "Nossa, Cristiane, tá tendo uns projetos agora em 3D, você já viu?" E começou a me mostrar isso no computador, que já tinha arquitetos em São Paulo, Belo Horizonte, que já fazia. Eu: "William, se eu procurar alguém em Belo Horizonte para te dar esse curso, você anima aí? Aí você vai ficar na casa da minha irmã. Você já foi em Belo Horizonte?" Ele falou: "Nunca." "Eu vou te pôr dentro do ônibus, minha irmã vai te buscar na rodoviária, ela vai te levar para o curso, vai te buscar e vai te dar todo o suporte." Aí arrumei a minha irmã me ajudou a arrumar Esse curso. esse curso. O William ficou lá uma semana na casa da minha irmã, e ele veio, começou a fazer os projetos para mim em 3D. Aquilo sim, Aí já é um outro foi olhar, né? todo um outro olhar, né, que eu Isso já que ano, Cris? Pra gente se posicionar no. ó, tem 2 anos que eu encerrei, 23 anos. 17 anos atrás. Eu já fazia todos os projetos em 3D. 17, 16 anos atrás. 17, 18 anos. E cada vez mais foi. Ele próprio. Ele próprio, eu falo assim, a pessoa quando quer, ela vai, né, PH. Basta uma chance pra pessoa que quer, pra ela ir, porque na verdade, ele que trouxe isso tudo pra mim. E olha pra você ver, começou comigo com 14 anos, ele trabalhou comigo praticamente 17 anos. Até hoje ele trabalha com a minha ex-sócia, ele continua lá. Ele fez outros Ele cursos ou começou em não? engenharia e parou, mas é um menino muito inteligente, muito dedicado, é como se fosse um terceiro filho para mim, Que sabe. Eu sempre tive bacana. muito carinho, ele sempre foi acolhido lá em casa e tratado como um terceiro filho, sabe. Que é, gente? Agora William, eu sou curioso com ele as chama pessoas. William, ele chama William. Depois você me mostra a Um fotinha. espetáculo de menino. E aí ele mesmo chegava assim: "Xane, tem um programa melhor ainda do que esse que nós estamos fazendo, é mais realístico ainda", até me apresentar os projetos todos em vídeo, sabe. Então tudo que tinha no Instagram, de quando eu trabalhava, né, do Cristiane Machado, depois Cristiane Machado e Carol, e depois Cristiane Machado, Carol e Marina, é tudo William, tudo William. E ele continua lá até hoje. Continua lá até hoje. Olha só, veio de baixo mesmo, né? De uma Sim. oportunidade ali na Sim, adolescência. hoje ele é pai de família, casado, tem 2 filhos, se mantém, se sustenta. E eu falava muito com o Rogério: "Rogério, se um dia eu encerrar, você nunca deixa o William desamparado não. Você arruma alguma coisa para ele? Eu não quero que ele fique desamparado." Tanto que o irmão dele trabalha comigo e com o Rogério, também vai fazer quase 18 anos. Que Ele legal. trabalha comigo, o irmão dele, na área de paisagismo. Eu tô achando interessante você contar essa história, porque é gratidão, né, É, às pessoas. A é. gente não faz nada sozinho. Nada, gente, ninguém é nada sozinho, né, PH? Muito bom. Ninguém.
Cris, eu tenho algumas perguntas mais voltadas para a área técnica, né? Tá. Que você fez o paisagismo também, né? Também eu fiz à distância, num curso à distância técnico, e depois eu lembro que eu fui para Florestal e fiz visitas e aulas, práticas rápidas durante 4, 5 dias. Mas sempre gostei muito de plantas, sabe? Eu vou te perguntar, são perguntas mais direcionadas, e aí a gente vai conversando, porque é uma área muito interessante, né? É. Quais valores você acredita que criam confiança em clientes mais exigentes? Segurança. Você sempre tentar mostrar segurança, né? Uma das coisas que eu aprendi no meu curso com uma professora muito, que a gente tinha, que o pessoal falava que ela era muito enérgica, ela falava assim: vocês estão saindo de um curso técnico. Então, já é um diferencial a menos para vocês de quem está saindo da faculdade. Na época, o Isabela Hendricks era um curso muito famoso de arquitetura e design. Eu estava saindo de um curso técnico. Aí ela falava assim para a gente: nunca fala não sei para um cliente. Nunca mostra que você não sabe ou que você está inseguro. Se você tiver insegurança de responder, fala com o cliente, deixa eu analisar. Isso aconteceu muito comigo no início, porque eu realmente não tinha prática nenhuma, né? Eu só tinha teoria, né? Aí os clientes me perguntavam alguma coisa e às Deixa vezes, eu Cristiane, analisar. e aí, o que você acha que eu faço isso? O pedreiro faz assim, ai, deixa eu analisar. Me dá até amanhã para me pensar. E o que eu fazia ali? Eu procurava um engenheiro, eu procurava um pedreiro que tinha experiência, analisava, perguntava se aquilo dava certo, ou se não, falava com o cliente que eu precisava de uma semana para pensar. Aquilo na semana seguinte eu perguntava para minha professora o que eu deveria responder, e eu respondia, mas eu não usava a palavra com o cliente, não sei. Eu sempre usava, nunca falava acho. Era uma palavra que eu nunca falava, era acho. Eu sempre falava, deixa eu analisar, deixa eu pensar melhor. Então, eu acho que você tem que sempre, em toda profissão, você tem que passar segurança. Porque o cliente que te procurou, ele quer isso, né? Ele quer Sim. escutar você falando que vai dar certo, né? Isso é uma aula É, que você tá dando. mas né? Que bacana. Outra perguntinha. Como manter originalidade em um mercado tão visual, principalmente hoje em dia, né, e competitivo? Eu fui pegar esse mercado aí visual com essas redes sociais, no início não tinha, né? Sempre seguindo, o quê? Tem as linhas, né? Igual, por exemplo, tem o cliente que tem afinidade com a sua linha de projetos. Então, por exemplo, o pessoal achava que às vezes tudo meu, por eu gostar muito de coisas rústicas, meus projetos eram só rústicos. Então, os clientes chegavam no meu escritório, às vezes aquele cliente que detestava rusticidade, Cristiane, eu estou te procurando, mas eu sei que você gosta muito de rústico, mas eu não gosto, eu gosto de clássico. E aí? Aí eu falei, não, eu tô aqui para atender você. Eu gosto do rústico. Eu gosto do rústico misturado com o moderno, mas se é clássico que você gosta, nós vamos buscar aquilo, né? Então, o importante era o quê? Atender o gosto do cliente. Mostrar para ele o que ele queria, que você ia tentar fazer o melhor por ele, né? O E trabalho, implantar isso no o projeto. trabalho do designer de interiores é na parte mais decorativa, posição de móveis, que explica tecnicamente para nós? Eu falo assim que tem os 3 profissionais importantes de uma obra, né? A gente fala que a gente começa com o engenheiro, que é importantíssimo, né? O arquiteto também. O projeto, na verdade, começa pelo arquiteto, né? Depois ele passa por um engenheiro, que é importantíssimo. E, por último, vem o design de interiores. O design de interiores, o cliente vai contratar se realmente ele tiver essa disponibilidade financeira e se isso for importante para ele. Porque, na verdade, se você for pensar, o engenheiro e o arquiteto, sem os dois, você não constrói. Sem o designer, você constrói. Aí que está você tentar fazer o melhor para poder convencer as pessoas de que é importante o designer. Por quê? Ele vai te mostrar no projeto arquitetônico uma melhor circulação. Porque às vezes o arquiteto, por melhor que ele seja, ele preocupa muito ali com os cômodos, o tamanho do cômodo, mas será que aquela porta ali com aquela outra, na hora que você fizer um layout, não vai ficar estranho, não vai prejudicar o layout? É um olhar diferente, né? Diferente. Tanto que quando o cliente nos procurava, eu já conseguia ver o ambiente pronto, né?
mesmo não sendo arquiteta, eu conseguia, além de ver a casa pronta, eu conseguia ver o ambiente interior pronto também. E a fachada também, design de interiores, às vezes entra palpitando um pouco na arquitetura da fachada, sabe? Além da decoração, os Sim, itens decorativos, enfim, sim. incrível. Eu Ent acho lindo, assim. Um dia é, eu quero ter muita prosperidade para conseguir é. ter a casa. Se eu hoje fosse jovem, talvez eu teria feito arquitetura e também design de interiores, porque o jovem que faz isso, ele abraça tudo, né? Consegue ter ali o. Tudo. Porque o arquiteto, ele pode trabalhar como designer, o designer não pode trabalhar como arquiteto. Aí veio a sociedade, que eu vou te É, perguntar mais à sim. frente. Outra pergunta. Talvez você já até respondeu. Como você descreveria sua assinatura de design? Você fala em questão de O estilo que você mais gosta, acredito eu, ah, né? sim. Seria o É, rústico. eu amo o rústico misturado com o moderno. O estilo que eu menos gosto é o clássico. Eu sou apaixonada eu não gosto de um estilo só. Eu acho que o clássico às vezes eu acho que ele é um pouco rebuscado, se você não souber, aplicar ele, eu acho que ele parte até para o lado um pouco brega. Tem que ter muito cuidado com o clássico. O rústico, se você colocar só o rústico, ele se torna pesado. E o moderno misturado com o rústico é maravilhoso. Vamos tentar exemplificar o que que seria cada um desses estilos, assim, não sei se dá pra gente falar sobre, né? Mas fica com você, e você que é Sim. especialista. O que que seria o clássico, assim, um exemplo O prático? clássico seriam lustres de cristais, bolserri nas paredes, né? Esses móveis, um sofá estilo recamier, esse é o estilo mais clássico, né? Aqueles sofás com capitonê, esse é todo o estilo clássico. Ela falou duas palavras que eu não faço ideia do que é. O que, por exemplo, bolserri, Capitonê. capitonê? Capitonê é aquele sofá com aqueles botõezinhos, estilo Ah, inglês, aqueles sofás sim, estilo sim. inglês, E tá? qual que é a outra palavra que você falou? Bolserri, Bolserê. aquelas moldurinhas. Não, não, não era essa não. Essa aí eu entendi. Recamier? Recamier. Recamier é aquelas chasezinhas de psicólogo, sabe? Aquela Ah, sei. voltinha. É bem estilo clássico. Lógico que existe recamiers hoje voltados mais modernos, mas aqueles bem antigões, com os botões assim, é um estilo mais clássico. Aquelas poltronas Luís XV, né? Eu já cheguei a usar em casas bem modernas. Nós fizemos uma casa aqui em São Gotardo muito bonita. A decoração era praticamente toda moderna, bem moderna, mas as cadeiras da ponta da mesa da cliente era estilo Luís XV, dourado envelhecido. Olha, Então, assim, ficou chiquérrimo. Aí, tá vendo? É um toque que faz a que faz a diferença. diferença, mas não era tudo clássico. Porque o que, que eu tenho medo? Clássico, às vezes, por exemplo, o cliente vai lá e compra um lustre de cristal, que não é cristal, é acrílico. Eu não gosto. Porque um lustre de cristal de verdade, maravilhoso, é caro, né? Então, eu acho mais perigoso você decorar no estilo clássico. O Entendi. estilo rústico é o mais barato, né? Deve ser por isso que eu gosto. O que que seria esse rústico? Então, a madeira aproveitada, madeira de demolição, tudo Eu acho chiquíssimo falar madeira de demolição. eu também acho. E a madeira de demolição, na verdade, ela não é barata, né? De demolição de verdade, né? Só que às vezes as pessoas falam assim: "Ah, tudo que é madeira é rústico?". Não, não. A madeira muitas vezes ela é usada na decoração extremamente moderna, aquela madeira mais polida, né, envernizada. Um piso de madeira, um assoalho de madeira, ele é rústico? De forma alguma, ele é moderno. Mas na hora que você parte para demolição, aí você já parte mais pro rústico, né? Entendi. Aquela E madeira mais o estragadinha, sabe? sei. O moderno já seria, por exemplo, aí fugiu o nome. Vai, explica. Móveis, por exemplo, estilo Philippe Starck, o Le Corbusier já vai entrar mais ou menos na era modernista, sim. Mas sabe A essas minha cara poltronas tentando aqui, a entender o sua que que é poltrona isso. aqui, PH, olha essa poltrona sua aqui, PH. Moderno, você concorda? Moderno. Moderno. Claro, isso eu estudei anos É, para comprar essa é. cadeira. Isso não tem... Super moderno, tá vendo? Contemporâneo, na verdade, que a gente fala, Contemporâneo. né? Qual que é o estilo desse estúdio aqui? Tem de tudo, né? Não, o seu é moderno, o seu é moderno, É né? Os moderno? painéis ripados, né? Aqui você está com Aí já é já que clássico. é mais clássico, tá vendo que ele tem formato, Uhum. ele tem as molduras, mas Aproveitou não tem da problema nenhum você misturar. antigamente. Hoje é muito bacana você fazer essa mistura. É,
é até assim um desafio ao bom gosto, né? Você misturar os Já tá estilos. aprovado aqui? Aprovadíssimo. No seu gosto? Pode ser Super sincera. gostoso. Aprovadíssimo. Super aconchegante. Ó, mais uma perguntinha então. O que mais influencia suas escolhas, né? Às vezes, alguma inspiração, alguém que você gosta de acompanhar? Você fala na época que eu trabalhava Isso, como isso. designer, eu me inspirava muito em alguns arquitetos, assim, que eu gostava do estilo deles, né? Agora, sim, eu não vou, talvez, lembrar de tantos, porque na verdade tem 2 anos, né, que eu encerrei. Mas tem vários arquitetos de São Paulo, internacionais, até de Belo Horizonte mesmo, que são referências, e eu sempre, assim, acompanhava eles e ali surgia as inspirações que a gente fala, né, porque o brasileiro, na verdade, ele não copia, ele aperfeiçoa, né. Exato. Então aquilo ali, você via um estilo, uma decoração, ali surgiu uma inspiração, e você tentava fazer algo naquele estilo, mas com a sua identidade, né. Então, eu acho que em toda área, em toda profissional, sempre tem as suas inspirações, Eu fico né. imaginando o nascer de um projeto, assim, né? Provavelmente deve ter muitos casos de clientes que deixaram tudo na sua mão mesmo, né? E Muitos. confiando mesmo. Graças a Deus. PH, e era esses clientes que era os clientes que eu mais, parece que eu tinha mais ideia e parecia que mais dava certo, porque, assim, era um desafio a confiança, né. E eu falo que nesses 21 anos que eu trabalhei, eu falo que todos os clientes foram muito importantes para mim, tanto aqueles que não confiavam tanto, os questionadores, os muito exigentes, quanto aqueles que confiavam totalmente. Foram eles, principalmente os mais exigentes, que me fizeram tornar uma profissional mais, atenta, mais preocupada com a qualidade e mais exigente. Foram eles que me fizeram tornar assim, né. Então assim, todos foram muito importantes. O nascer de um projeto, de um. É projeto, né? O nome. Como que começa, assim? De onde parte? Então, muitas vezes, quando os clientes, né, me procuravam no escritório e depois nos procuravam, quando eu cheguei até as minhas sócias, o cliente ali, ele falava, né, todos os seus sonhos, o que que ele almejava na casa. Interessante que eu começava a colocar aquilo na minha cabeça ali, eu começava a perceber, durante a entrevista, eu estava vendo a casa pronta, sabe. Então, ali já vem a ideia e, às vezes, a gente tinha clientes que era impressionante, a gente fazia o projeto e a gente apresentava, você não tinha que mudar nada. Parece que a gente realmente conseguia captar, mas não eram todos, né. E tinha alguns clientes que a gente apresentava, a gente percebia que não era aquilo que ele queria, então a gente fazia as alterações até realmente ficar do Chegar. agrado do cliente, né. É lógico que a gente não consegue agradar todo mundo e nem sempre a gente consegue captar realmente, O que na ele primeira quer. entrevista, o que o cliente quer, né. Mas você já chegou a fazer algo que você não queria, assim, no sentido Ah, de já. colocar, olha, breguíssimo, Já, mas. já. E eu brincava muito com o cliente, os clientes até riam comigo, que na época eu usava a palavra jeca. Aí quando eu falo aí os clientes, às vezes, eu falava assim, às vezes a gente ia comprar móveis, aí o cliente, às vezes, queria fazer aquela chegava com revista, na minha época tinha muita revista. O cliente chegava, por exemplo, ele me mostrava na revista uma casa gigante, uma sala gigante. Eu tinha que colocar tudo aquela inspiração que ele queria dentro de um projeto compacto. Aí eu mostrava o cliente: "Mas Cristiano, eu quero isso". Aí, para o cliente entender, eu virava e falava assim: "Deixa eu te contar, vai ficar jeca". Aí o cliente fala assim: "Meu Deus do céu", a gente tem um medo na hora que você fala esse jeca, Cristiano, porque eu entendi, esse jeca que vai ficar horrível, né. Foi horrível. Então, para o cliente entender, em vez de eu falar assim: "Olha, não vai ficar bom", na hora para mim poder encerrar o assunto, eu falava com o cliente: "Vai ficar jeca". Aí o cliente entendia. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Paulo Henrique, que trabalha com a gente aqui no PHcast, da Filmes.movie, ele fez muito vídeo pra você, né? Muito, Nesses muito. anos Foi de um carreira. companheirão, um parceirão. Mostrando as casas. Fazia os nossos vídeos, nossas filmagens, a gente falando, né. Então a culpa é sua. A culpa é sua. Por quê? Porque esse rapaz, ele é crítico ao extremo. Então, assim, ele não usa a palavra jeca, mas brega, Ah, eu entendeu? falava Larga de brega ser também. besta. Às vezes a gente estava fazendo uma filmagem, eu falei: Paulo Henrique, e aí? Tá bom não, Cris? Não, tá brega". Ele falava comigo. Falei: "Então grava de novo". Ele tem um gosto bacana também, assim, tem bom gosto, né? Ele Então, assim, tem. às vezes a gente vem com as ideias. Não, você não vai fazer isso. Só que ele chegou a falar que o sonho dele era fazer arquitetura. Olha só.
Tá ali, E de olho seria, e nos. seria um arquiteto maravilhoso, porque ele tem bom gosto, ele entende, Tem, ele já me gostava. mostrou a casa dele, A tudo. gente ia nas obras, o olhinho dele brilhava quando era a época de ambientar, sabe? Ele sempre me acompanhava, né, em todas as finalizações de obra, ele que fazia as gravações, as fotos, e o olhinho dele a gente percebia assim, que É, brilhava. mas a gente sofre, tá? Tô brincando, tô brincando, né? São opiniões muito bem-vindas, né? Em muitos momentos ele já me ajudou muito aqui em detalhes, assim, Sim, de ele ideias. A gosta, gente sempre né? muda o estúdio, né? Próxima temporada a gente Aí vai fazer ele algumas dá as mudanças. ideias, né? Sim, sempre pergunto pra ele. Eu que mando agora, tô brincando É. aqui, mas é assim. E PH, eu tô lembrando aqui uma coisa interessante, na minha época ali dos meus 12, 13 anos, minha mãe às vezes viajava, ia ali em Belo Horizonte, e eu gostava tanto nessa época, eu acho que já tinha alguma coisa ali, nascendo ali de vontade nessa área de design e de arquitetura. Minha mãe ia para BH, na hora que ela voltava, eu tinha mudado toda a sala, o layout da sala. Às vezes eu pedia ajudante, vem cá, enquanto minha mãe foi para Belo Horizonte, na hora que ela voltar, eu quero essa sala diferente, porque ela não vai deixar eu mudar. O meu quarto, ele, a cada 30 dias, eu mudava a posição da cama. E outra coisa que eu gostava de fazer, minha mãe sempre gostou de fazer reforma, obra também. E você acredita que com meus 11, 12 anos, às vezes estava com uma reformazinha lá em casa. Eu ficava louca para a aula acabar, para me chegar em casa e ver o que o pedreiro tinha feito, se tinha levantado parede. E aí, às vezes, à tarde, eu estudava de manhã, eu ia lá, acabava de almoçar, eu ia para o lugar que estava tendo a obra ali, sentava num tijolinho, ficava conversando com o pedreiro e vendo as paredes levantar. Eu Gente, tinha mais já tava curiosidade. na sua vida desde Eu novinha. amava ver aquela transformação, como que de um dia para o outro tudo mudava, porque a arquitetura é isso, né? E eu adorava também, assim, quando clientes me procuravam para reforma, porque eu achava que a reforma transformava muito mais. Eu acho que você causava mais impacto e mais encantamento nos projetos. Porque a arquitetura é ali devagarzinho, você já está vendo no projeto, você via pronto. A reforma era aquela surpresa, né? O que, que você vai quebrar, o que, que vai transformar, né? Vai transformar totalmente, né? Eu Incrível. amava a reforma. Aí, às vezes, tinha cliente que até brincava comigo. Nossa, Cristiano, eu tenho um horror, porque eu sei, já tive notícia que você adora quebrar parede. Eu gostava mesmo. Eu Transformar adorava. de verdade, né? Transformar de Chegar lá e não, isso aqui é um verdade. lugar novo. É. E Muito outra bom. coisa, assim, muito importante, foram 21 anos, né? Trabalhando como designer, o maior prazer que eu tinha de decorar para o cliente, eu sempre imaginava o que, que eu estaria fazendo para mim. Às vezes o cliente, a gente chegava numa loja de material de construção, na primeira entrevista o cliente, a gente sempre perguntava para o cliente qual que era o anseio dele de gasto, e o cliente nos passava, porque isso era importante. Porque senão, por que que a gente ia oferecer uma pedra de 1.000 ou 2.000, sendo que aquilo ali não caberia no bolso do cliente, o que ele nos passou? Por que não oferecer uma pedra de 500, 600 e fazer aquilo ficar bonito? Eu já fiz projetos com ardósia, que ficou bonito, né? Então, é saber usar. Então, às vezes, eu chegava na loja de material de construção e mostrava para o cliente que não tinha necessidade dele comprar aquele piso caro. Ele poderia colocar o piso mais barato, né? Então, eu falava com o cliente, se fosse a minha casa, eu não compraria. Por quê? Você vai entusiasmar agora, na hora que chegar a parte dos móveis, aquele valor que você tem, o que que você vai começar a fazer? Ou você não vai fazer os móveis, ou você vai fazer uma marcenaria ruim. E é o mais importante. Porque É piso o é o acabamento, né? acabamento. Piso, você comprando de uma boa qualidade, a marca, e você olhando o PI dele, se você comprar o piso daquela marca boa de R$ 80, como o piso de R$ 500, a qualidade é a mesma. O que vai mudar é porque aquele ali é diferente, É é importado, não sei por importado, quê. porque ele tem movimento. A minha casa, por exemplo, quando eu fui fazer a última reforma da minha casa, eu coloquei um piso da Porto Belo comercial. O que é comercial? Um piso você compra, ele às vezes tem com 40% de desconto. Tá na minha casa tem quase 12 anos. Tá lá Qualidade mudou? inteiro. Não, é porque o comercial às vezes vem uma pequena lasquinha, né? Então, assim, eu sempre falei com o cliente: olha, na minha casa eu não gastaria isso, se fosse minha. E assim, eu sempre tentava decorar, né? Fazer o projeto para o cliente como se fosse para mim. E no momento que estava encerrando, PH, eu sempre perguntava para o cliente: vocês vão querer que a gente ambienta? A maioria dos clientes gostavam. O que que é ambientar? Na hora que a casa está pronta, você fazer a entrega.
da casa para o cliente. Aquilo ali é o maior prazer que eu tinha. E todas as vezes, nessa ambientação, o Paulo Henrique estava junto com a gente, né? Fazendo a filmagem. A gente tinha parceiros muito queridos que estavam ali nos acompanhando. E eu falava com o cliente, ó, na ambientação, eu vou usar os enfeites que você tem, você vai me mandar, aquilo que eu ver que vai ficar legal, nós vamos colocar, mas loja tal também vai levar, né? Grandes parceiros nossos na época eram Ambientes, a Casa Rosé, a Outonos, né? E elas vão levar algumas coisas que eu acho legal e vou usar as suas coisas também. Essas lojas vão deixar na sua casa durante 24 horas, 48 horas o que você quer. O que você não quiser, a loja vai te devolver. Mas a gente precisa levar para a gente poder tirar as fotos e postar. E deixar bonito. Isso. E a gente pedia para o cliente a autorização. Na verdade, no final assim, do meu trabalho, no contrato a gente até falava que a gente tinha o direito de tirar fotos, mas porém a gente não podia divulgar para quem era. E a gente sempre manteve muita ética no escritório. Às vezes as pessoas perguntavam, aquela casa que vocês postaram é de fulano. Eu falei, gente, infelizmente eu não posso comentar, né? O importante é o que está lá, né? Não é de quem, né? Exatamente. Mas a curiosidade das pessoas é grande, né? É. E assim, a maioria dos clientes deixava, e tinha clientes que até falavam, Cristiane, não só deixe, como eu acho importante, fico satisfeito de saber que isso vai ser importante para vocês. Porque a divulgação em rede social, eu falo que a rede social bem usada, ela é um instrumento de trabalho maravilhoso. Incrível, né? Incrível, se bem usada, né? E a gente tentava usar ela realmente para divulgar. E vários projetos nossos, nós chegamos a pegar projetos fora de São Gotardo por causa da nossa rede social, né? Que a gente fez trabalhos à distância. Mesmo. E para mim, a ambientação, eu só sentia que eu estava finalizando um projeto e entregando para o cliente na ambientação. Que aí a gente ambientava, o cliente não podia. Às vezes tinha cliente que a gente pedia para durante uma semana não entrar na casa. Por quê? Ali as lojas de imóveis, Ambientes ou lojas fora, né? Tinha lojas de Uberaba, Uberlândia. Eles estavam entregando os móveis, a gente com as lojas desembalava. As meninas iam, levavam os enfeites, as roupas de cama. Ali a gente gastava 2 dias montando tudo. Na hora que a gente finalizava, a gente ligava para o cliente e fazia a entrega. Aí era aquele olho brilhando, Nossa, emoção. PH, é a realização. E quando o cliente às vezes não queria aquilo, parecia que a gente não tinha finalizado. A gente devia algo, entendeu? Era aquele momento ali. Aquilo ali era uma realização maravilhosa. E a pessoa tá tudo lindo, perfeito. Lógico que eles vão querer ficar com as coisas, né? Sim. E as lojas sempre falavam, Cristiane, deixa. Olha, a gente tem que ter autorização do cliente para deixar. Mas a gente explicava para o cliente, vocês não são obrigados a ficar com as coisas que as lojas estão levando. A gente precisa deles para poder ambientar e a gente fotografar para a rede social. Mas já teve várias vezes que o cliente, às vezes, não ficou com nada. As lojas iam lá e recolhia porque eles faziam isso para nos atender. E era uma chance das lojas estarem vendendo também, né? Mas assim, era difícil o cliente tirar as coisas. Porque tá lindo, a gente quer, né? O Cris, antes da gente terminar o nosso assunto, né? Eu quero falar com você sobre o nosso terceiro patrocinador de hoje, nosso parceiro, né, a Clínica Odontológica Maruc Pereira. Provavelmente você conhece, né? Sim, muito. É uma empresa Excelentes muito... profissionais. Exatamente, uma empresa muito tradicional também, são mais de 30 anos de existência em São Gotardo, né? Começou ali, né, na base familiar e hoje os filhos continuam atendendo, né? E o recado que eu tenho para dar é que essa semana, né, que é o episódio da Cris tá aí na ar, vai acontecer o Invisalign Experience. Inclusive, vou começar o uso do Invisalign, Cris. Eu também tô precisando. Tem muito tempo que eu tô esperando, enrolando pra fazer. Já fui lá, a doutora Margarida fez todo o escaneamento, né? Acompanhou tudo certinho lá pra... Acho que segunda-feira já vai estar aí usando a plaquinha. Muito mais prático, né? Muito mais. O avanço da tecnologia em todas as áreas facilita muito a nossa vida. E eu vou usar o Invisalign, gente, porque poderia muito bem usar os outros aparelhos, né? O fixo, por exemplo. Porém, para o meu trabalho, né, com gravação, né, os vídeos que eu tô sempre fazendo diariamente, ia me incomodar. Então, o Invisalign vem para isso, porque eu consigo, né, usar o aparelho, né, corrigir o que precisa ser corrigido e ter uma qualidade de vida bacana, porque eu posso tirar para escovar os dentes, para comer, para tomar um café. Enquanto eu tô aqui gravando, eu vou poder estar usando o Invisalign, né? E eu quero ver como que vai ser essa Depois você me experiência conta que eu também. quero também, tá? Mas é incrível, já ouvi relatos Sim. aí. E essa semana nos dias, deixa eu só conferir. Dia 11, 12 e 13 vai ter o Invisalign Experience.
porque a doutora Margarida vai fazer esse escaneamento, né, em todos os pacientes que passarem pela Maruc, né, basta você marcar, agendar certinho, né, você vai conseguir ver como que ficará seu sorriso no final do tratamento, né, e com condições especiais aí durante esses 3 dias, 11, 12 e 13 de dezembro de 2025, tá, gente? Eu sei que esse podcast vai ser visto por muito tempo, mas quem tá assistindo agora, o recado tá sendo dado aí. Inclusive, estarei lá semana que vem acompanhando aí acompanhe nas minhas redes sociais, que eu vou mostrar todo esse processo, como que vai ser usar o Invisalign. E depois eu falo aqui no PHcast também, te conto depois, Me Cris, conta. que vai ser incrível. Fica a dica pra vocês, é mais conforto, né, no sentido aí de poder escovar os dentes mais tranquilo, né, porque o aparelho fixo ainda acaba que gruda comida, é mais difícil a higienização. O Invisalign é qualidade de vida e muito bacana. E um detalhe importantíssimo que eu tava esquecendo de falar. O Invisalign da Maruc Pereira é o originalzão mesmo, o importado, né? Tem vários outros no mercado hoje, mas é o original. Invisalign é esse o nome. Invisalign é o dos Estados Unidos mesmo. Então, assim, é um ponto a mais, né? Uma qualidade que a gente garante que é o original. Então, incrível. Um beijo aí pra Cíntia, toda a equipe Maruc Pereira. Agradecer vocês pela parceria de sempre. Que 2026 seja um ano incrível aí pra todos nós. Um abraço pra todo mundo. Cris, durante nossa conversa, né, você chegou a me dizer aqui sobre sócias. Eu queria que você me contasse um pouquinho dessas sociedades, que momento que elas chegam, como que foi. Então, eu trabalhei 21 anos, né, como designer de interiores, atuando aqui em São Gotardo. Acho que 11 anos eu trabalhei sozinha e, igual eu te falei, comecei em casa, depois que eu tive meu escritório. E, na época, o pessoal me procurava com a necessidade de eu indicar arquiteto, para depois estar me contratando. Aí tinha um arquiteto em Betim, que chamava Lau, fez muitos projetos aqui em São Gotardo. Ele vinha uma vez por mês e atendia no meu escritório. E depois ele faleceu. E aí eu falei, e agora, né? Quem que eu vou indicar para meus clientes? Aí surgiu a oportunidade, na época, da Carol. Ela estava morando em Belo Horizonte, ela voltou para São Gotardo e, na época, eu falei, Carol, tá aparecendo alguns projetos de arquitetura. Você tem interesse na hora que aparecer um cliente eu te passar? Ela falou, Cris, tenho sim. Aí eu chamava ela, ela pegava o projeto de arquitetura. Aí, assim, eu sempre tive um carinho e afinidade muito grande pela Carol, porque quando ela teve loja aqui em São Gotardo, ela chegou a ter uma loja aqui durante 2 anos ali onde é hoje o Bolinha, eu Sim. era cliente dela, né? Então eu já conhecia a Carol. Aí ela começou a fazer os projetos de arquitetura, eu falei, Carol, vamos pegar tudo junto? Vamos nos tornar sócia? Vamos pegar arquitetura, eu dar os palpites nos seus projetos e você também de decoração, vamos fazer tudo junto? Vamos. E aí nasceu uma sociedade que deu certo, muito certo. Foram quase 10 anos que a gente teve sociedade. Aí depois, há uns 4 anos atrás, a Marina chegou fazendo estágio no nosso escritório. Marina Salermo, né, esposa do Elcio Júnior. Eu gostei demais da Marina e aí surgiu a oportunidade. Falei, Marina, quer se tornar sócia? Acho que na época eu sugeri para ela 10% da minha parte. Aí ela me comprou, se tornou sócia com 10%. E quando eu decidi encerrar, que nós vamos Sim. chegar nesse assunto, aí cada uma me comprou uma parte maior, sabe? Aí eu vendi uma parte para cada uma. E elas continuam E elas hoje. continuam com todo sucesso, com toda dedicação. Quando eu decidi encerrar, eu falei com elas, não deixa acabar. É uma história, assim. É incrível, né? É. E assim, eu até Tanto que elas brinquei, continuam no mesmo local, né? eu brinquei com a Cris aqui nos bastidores que eu não sabia que ela tinha parado. Olha, tem 2 anos e eu não sabia. Em outubro agora fez 2 Porque anos. assim, seu nome é muito forte na cidade, né? Nessa área do design de interiores. E o que eu acho incrível é que a gente se questiona, né? Porque diante de tanto sucesso, de tantos projetos bem feitos, né? Um nome tão forte, mudar o rumo da vida, né? O que aconteceu assim? Me conta por que dessa decisão. Então, igual acho que eu comentei, né? O meu curso foi um curso técnico, né? Não foi uma faculdade. Eu fiz o curso técnico quando eu fechei a loja, né? Um curso de 2 anos e meio. Comecei a trabalhar, graças a Deus fui pegando muitos clientes. E
Teve uma época que eu tive uns problemas de saúde, há uns 14 anos atrás. Tive endometriose. No período de 2 anos, eu fiz 5 cirurgias. Nossa. E aí, eu lembro que um dos médicos que eu fui falou: olha, se você não desacelerar, porque a endometriose é a doença da mulher moderna, é a doença da mulher perfeccionista. Você só é mãe porque você foi mãe com 22 anos de idade. Se você tivesse deixado para engravidar com seus 30, 35 anos, você não engravidaria por meios convencionais. Você teria que fazer fertilização e tudo mais. Nessa época que ele falou isso, na época que eu tive esses problemas de saúde, eu fechei minha agenda por 6 meses. Não pegava projetos novos. E aí, continuei mais uns 3, 4 anos, né, sozinha, que aí depois veio a oportunidade da Carol se tornar minha sócia. Ficamos juntas 10 anos, mas nesse final, PH, a gente estava trabalhando tanto. A época da pandemia, eu acho que foi a época que nós mais trabalhamos. Todo mundo olhou pra dentro Meu, das suas todo casas, mundo né? olhou para dentro das suas casas, né? A gente podia continuar trabalhando, trabalhava em home office. Na época, a gente tinha 3 funcionários, eu e a Carol, todos trabalhavam em home office. A gente reunia também online para poder discutir o projeto, apresentava para o cliente, conseguia fazer os projetos para o cliente. Foi a época que nós mais trabalhamos. Na época que eu decidi encerrar, há 2 anos atrás, nós estávamos com 42 obras, acompanhando eu e a Carol Em tempo real. e a Marina, 42 obras. E eu e a Carol, a gente ia muito assim, Papatos, Uberaba, Uberlândia, Belo Horizonte, atender cliente para comprar piso, móveis, né? A gente viajava muito, a gente conversava muito, a gente sempre teve muita afinidade, né? Deu muito certo. Eu falava, Carol, eu não me vejo trabalhando muito tempo mais, eu tô cansada. Só que eu não sei como que eu vou encerrar de uma forma que não te prejudique e não prejudique os clientes. Na época que aconteceu isso, eu preciso que você me ajude. E ela sempre fala, Cris, será que você vai parar mesmo? Isso eu fiquei uns 5 anos falando que eu precisava parar. E os clientes sempre brincavam comigo, Cris, você vai parar nunca. Eu falei, não, uma hora eu vou parar. E aí eu tinha um sonho. Eu lembro que uma vez eu falei com o cliente, eu preciso parar daqui uns 5 anos e eu quero montar uma construtora. Eu quero construir casas, tipo casas ali de 200 metros quadrados, para um casal jovem, ou uma pessoa sozinha, ou um casal que já não tem filhos mais, aquela casa prática. Eu tenho vontade de construir essas casas e vender. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. E aí, eu falava com a Carol, Carol, vai ser em breve. Aí, a gente, trabalhando muito nesse período, há 2 anos atrás, eu acho que foi a época que o escritório mais estava trabalhando. O meu filho mais novo morando em São Carlos, fazendo faculdade lá. Eu e o Rogério, a gente ia sempre, nós fomos no final de semana. Na hora que chegou lá, o Iago falou, mãe, vamos sair para jantar? Eu falei, meu filho, não, tô tão cansada, pede a comida. E aí eu falei, vou deitar aqui um pouquinho no sofá enquanto você fica aí com seu pai conversando. Na hora que chegou o jantar, eu custei a jantar. Aí eu falei, eu comi um pouquinho e falei, olha, eu vou precisar de dormir que eu tô muito cansada. Aí no dia seguinte de manhã, eu acordei, nós saímos para almoçar. Eu falei assim, preciso deitar de novo, tô cansada, Exausto. exausta. Cansaço emocional, não era cansaço de corpo, parece que cansaço por quê? Muita preocupação, né? Era muitos fornecedores que você tinha que preocupar em conferir projeto, em conferir execução, cliente gastando muito dinheiro. Na época a gente estava com muitos apartamentos ali no Diamantina, se não me engano, a gente estava com 12 apartamentos ali. Os clientes investindo muito, então você preocupa até com o que o cliente está gastando. Imagina se der alguma coisa errada de alto padrão. Sim. Então você preocupava, será que vai dar certo? Será que alguma coisa vai dar errado? Meu Deus, você se torna corresponsável, né? E aí, à noite, cansada também, fui dormir. No dia seguinte de manhã, na hora de ir embora, eu virei para o Rogério e falei, Rogério, a partir de amanhã eu vou encerrar minhas atividades. Ele falou, como? Eu falei, não, a partir de amanhã eu não pego o projeto mais. Estou encerrando hoje. Eu falei, como assim? Não tem jeito de você fazer isso? Não, eu falei, tem. Daqui até São Gotardo, que é 500 e poucos quilômetros, você vai me ajudar. Vou fazer um cronograma aqui para você de todos os clientes que eu ainda tenho, o que eu tenho que acompanhar com a Carol, o que eu tenho que acompanhar com o cliente. Você vai me ajudar a fazer uma proposta para a Carol, de uma forma que eu não a prejudique a Marina e nem cliente, né? Ninguém saia lesado. E mandei mensagem, Carol, podemos reunir hoje? Ela, podemos. Aí fui lá para o escritório, nós duas choramos, abraçamos, mas assim, tive um apoio dela, ela entendeu. E, Carol, não dou conta mais. E isso, 1 ano, 2 anos antes, a gente ia para Patos para atender um cliente, 2 clientes.
PH, tinha dia que eu sentava na cadeira e falava: "Carol, atende, porque eu tô um pouco cansada". Sendo que há 10 anos atrás, eu ia sozinha, 12 anos, eu atendia, às vezes, 4 clientes num dia, sozinha. Eu ia com o cliente de carona e voltava com outro. Chegava aqui em São Gotardo 9 horas da noite, saía daqui 6 horas da manhã, 7 horas da manhã e Uma chegava em rotina muito casa. intensa. E aquilo não me cansava, mas por quê? Eu tinha 30 e poucos anos, né? Aí depois, eu acho que na hora que chegou os 50 anos, pesou, né? E eu falei: "Carol, realmente não dou conta mais". Mas tive o apoio dela, tive o apoio da Marina e só falei com elas: "Não deixa acabar", né? Então eu acho que eu tive um burnout. E sabe, assim, não foi como nós falamos, nós somos taurinos, taurinos não faz nada impensado e nada de: "Não quero isso mais". Eu já estava pensando nisso há 6 anos, né? Como que eu ia parar, o momento que eu ia parar. E aí, sabe quando você toma a decisão e fala: "Foi o momento certo"? Foi num momento, assim, de muita exaustão. Muita exaustão, eu percebi que eu precisava, o Rogério queria meu apoio também em algumas coisas, às vezes tinha dia que a gente tinha viajar, mas eu falava: "Não posso, porque eu tenho esse compromisso". Às vezes eu chegava em casa, a gente tinha grupo de WhatsApp com todos os clientes, que a gente tinha obrigação de responder os clientes até em 24 horas. Então, às vezes, eu estava em casa ali, tinha dia 8 horas da noite, eu estava respondendo mensagem de cliente. Às vezes, a gente jantando, ele me contando caso, ele falava assim: "Aonde você está? O seu corpo está aqui, mas e sua cabeça?". Realmente eu estava ali preocupado com uma obra. Eu acordava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu perdi o sono. Às vezes era a hora que vinha uma inspiração para me fazer um projeto, porque projeto você não faz assim. Ligada 24 horas. Isso, projeto você não faz, o cliente te contratou, você me entrega amanhã? Não, a gente pediu um prazo e o projeto ele tem que vir no momento que você está inspirado. E como que você tem essa inspiração? Cansada não dá. Cansada não, né? É no momento que você está mais relaxado. Então, às vezes, à noite, de madrugada, eu perdi o sono 3, 4 horas da manhã, eu ia pro escritório, lá em casa, passar de jantar e ia desenhar. Sabe o que acontece isso comigo? Do nada tá acordar assim e vinha algum insight. A ideia do PAcast, isso aqui tudo que você tá vendo, eu fiz 1 hora da manhã um dia, assim, em casa. Não, e teve uma vez, PH, que eu perdi o sono 2 horas da manhã. E, igual, por exemplo, meu telefone só fica no silencioso. Então, a pessoa pode mandar mensagem que for que eu não vejo. Eu mandei uma mensagem para um cliente e para um parceiro de carpintaria meu. Um eu mandei 2h30 da manhã e o cliente 2 horas da manhã. O cliente 2 horas da manhã me respondeu. Eu falei: "Meu Deus do céu, desculpa, eu tô mandando, porque senão eu esqueço de mandar amanhã. Me perdoa, eu te acordei". "Não, Cristiane, eu durmo 4 horas por noite. É normal, quando você perder o sono, você pode mandar mensagem que eu te respondo". E esse fornecedor também, eu acho que é o mal, né, da época. Acho Tá que todo tá mundo todo muito mundo acelerado. acelerado, todo mundo acordando 3, 3h30 da manhã. E não é que o meu parceiro lá, o carpinteiro, também me respondeu 3 horas da manhã. Tava todo mundo na mesma, Todo mundo na Cristiane. mesa, todo mundo preocupado. Quem tem responsabilidade, quem preocupa, né, PH, não tá conseguindo desligar, né? Porque o mundo tá acelerado, né? Ô, Cris, pra fechar, o que que você mais aprendeu nesses 21 anos de carreira como designer? Eh, então, eu acho que dedicar, né, muito, respeitar também o que o cliente quer, mas também pôr seu ponto de vista, ser firme, porque se o cliente te procura, é porque ele confia no que você vai falar. Então o que você não sabe, não fala, né, que: "Ai, não sei", mas estuda, procura saber e dá segurança para o seu cliente, né. Dedicação, eu acredito, né, que nesses 21 anos eu dediquei, né. E uma coisa muito importante que eu acho que eu não posso deixar de falar, PH, que eu acho muito importante, eu sempre fui uma pessoa que eu acreditei muito, no poder das palavras e do pensamento, em tudo que você almeja. Se você almeja coisas boas vêm. Se você almeja coisas ruins, se você é pessimista, coisas ruins vêm. E desde pequeno, eu ensinei isso para meus filhos. Nós somos o tamanho dos nossos sonhos, né? O que que eu aprendi também com essa profissão minha? Eu fui me profissionalizar novamente com 31 anos de idade. Então, nunca é tarde para a gente recomeçar, né? Então, eu recomecei minha profissão com 31 anos, agora com meus 52 anos, eu estou recomeçando um novo ciclo, porque a construtora nasceu, que é a construtora Terraz, né, já fizemos uma obra, estamos na segunda obra agora comercial, e a minha intenção agora é continuar,
por esses próximos anos, a fazer as casas, igual eu te falei, casas compactas, mas sempre de alto padrão, porque eu sempre sou a favor de coisas bem feitas. Eu acho que o barato sai caro, o mal feito sai mais caro ainda. Então, com bons profissionais, produtos de qualidade, que vai ser sempre o foco da construtora, né? Ter essas casas para vender para aquelas pessoas que não têm paciência de construir. Não têm paciência e nem tempo, né? Muita gente, no Muita caso. gente, né? Com preço justo, com preço de mercado, né? Então, às vezes as pessoas brincam: "Ei, Cris, você parou de trabalhar porque agora você virou vó, né?" Não, vó não é profissão, vó é prazer, né? E que bom que o Vitinho chegou para poder alegrar mais a minha vida. E eu, assim, eu tenho tempo para ele também, mas não deixo de continuar trabalhando. Até acho que a mesma quantidade que eu trabalhava, às vezes, assim, um pouco menos, né? Com meus horários, né? Acho que você tem mais flexibilidade, Mais talvez? flexibilidade, com certeza. Eu faço meu horário, eu trabalho com os profissionais que eu quero, né, que eu contrato, que eu confio. Longo desses 21 anos, eu selecionei as pessoas que eu queria trabalhar, que eu pensava, esse eu quero para mim. Então, essas pessoas estão trabalhando comigo, continuam trabalhando, né? Então, eu acho que nesses 21 anos é realmente qualquer profissão. PH, olha para você ver, eu fiz um curso técnico. Olha só. Nenhum cliente nunca me perguntou assim: que faculdade que você fez? Não. Eles confiaram. Eu dediquei, eu busquei, eu corri atrás, eu tentei cada dia ser melhor. O que eu não sabia, eu tentei aprender. Eu aprendi muito com todos os meus clientes, eu aprendi muito com meus parceiros, eu aprendi com pedreiro, eu aprendi com engenheiro. Com cada um eu aprendi um pouquinho, né? E E vai, e cada vai dia mais. mudando, né, durante o Isso. passar dos É, anos. é. É isso, é dedicação, é aprender a escutar e saber que você nunca sabe tudo, que você tem que aprender cada dia mais, né. E estou muito feliz, muito realizada e muita gratidão, eu não canso de falar que eu tenho muita gratidão à Ação Gotardo e a todos os clientes que passaram na minha vida, que me deram a oportunidade, né, de trabalhar esses 21 anos como designer e hoje continuar trabalhando na construção civil, que é o que eu aprendi a fazer e que eu amo de paixão, né. Eu falei que a gente ia fechar, mas não tá acabando, não. A gente vai conversar um pouco mais. Eu quero entender um pouquinho sobre esse momento atual que você tá agora, o pós-encerramento, né, como designer, Sim, e inicia uma nova etapa na sua vida. sim. Né? Eu não falaria que você tem 50 anos nunca, tá? 53 estou fazendo. E ainda mais que já é avó. Vovó. Como que tá sendo pra você esse momento, assim, olhando pra dentro da crise mesmo? Sim, é aquilo que eu te falei, eu acho que eu encerrei o ciclo no momento certo, né, que foi um momento, assim, de experiência, aprendi muita coisa, continuo aprendendo, continuo olha que privilégio, continuo fazendo o que eu amo, né, mas com a agenda, que me atende, né, com mais flexibilidade, eu tenho mais tempo, eu posso ir para academia a hora que eu quiser, o Rogério precisa viajar, eu posso acompanhar, eu posso dar um suporte, para minha nora, para o meu filho com o meu neto, né, para o meu outro filho com a minha nora também. Então, assim, isso é privilégio, né, PH? Gigante. Essa liberdade, né, essa flexibilidade no dia a dia é incrível, assim. Eu lembro que quando eu fui deixar de ser CLT, uma das coisas que eu queria muito era isso. É ter, eu quero ir pra academia de manhã, eu consigo Sim, fazer o meu horário. A sim, gente não deixa de trabalhar, trabalha muito, na sim, verdade, né? sim. A gente tá aqui, são quase 10 horas da noite e estamos gravando. E aqui vai até, né? E eu acho que algumas pessoas não sabem, né, que eu tô à frente dessa construtora, eu não divulgo, né. Porque essa construção que nós estamos fazendo agora, nesse momento, ali na Avenida do Clube, é uma construção comercial, que vão ter 3 lojas e salas, né. E ela não vai ser para venda, ela vai ser para aluguéis. Então não tem o porquê eu estar É de divulgando, vocês é de essa construção. vocês. É. Então, assim, eu acredito que ela vai ficar pronta, alguma parte ficar pronta até maio desse ano e outra parte até setembro, outubro. E depois dessa construção é onde eu te falei que eu quero Iniciar. focar na construção das casas, né, para vender. Então são planos futuros aí. Planos futuros, né, se Deus quiser breves e tá chegando aí, né. Voltando agora no assunto família, né? Você já me disse aí sobre alguns gostos de querer ter essa liberdade de ir pra academia, cuidar dos netos, né? Seus dois filhos casaram Os 2 recentemente, filhos né? casados, sim. Como que foi pra você como mãe ver esse momento acontecer? Então, eu sempre sonhei que meus filhos também formassem famílias, que encontrassem as pessoas que eles amassem. Adoro minhas 2 noras, né, e o mais importante para mim é ver que eles estão felizes.
né? Então, assim, em momento nenhum eu senti ciúme, não tenho ciúme. Eu fico feliz de ver eles felizes, né? E o que eu mais falo com eles, olha, um casamento para dar certo, primeira coisa, Deus, né? Aconselho os 4, né? Não importa a religião que vocês sigam. Vocês podem seguir religiões diferentes minha e do seu pai, mas sem Deus vocês não conseguem formar família equilibrada. E sempre dou alguns conselhos para eles, dou suporte que minhas noras, o que elas precisarem de mim, o que eu puder fazer, eu sempre estou à disposição. Seja com o Vitinho, que seja com os outros netos, é isso que eu quero fazer, que eu tenho prazer de fazer. Sem deixar de fazer também minhas coisas, né, PH? Que é muito importante, né? É ter aquele Você em equilíbrio. primeiro lugar, né? Aquele equilíbrio de conseguir. Às vezes, igual eu te falei, as pessoas falam assim, você parou de trabalhar porque agora você é só vovó, né? Eu falei, gente, não, eu não parei de trabalhar para ser avó. Eu não sou só avó. Eu sou avó com muito prazer, mas eu ainda continuo trabalhando, né? Tô à frente da construtora, acho que trabalhando às vezes até Talvez mais. mais, porque você tem que preocupar com a parte financeira, você tem que fazer cotação, você tem que fazer compras, né? Isso praticamente só o financeiro que eu tenho o suporte do meu filho que faz o financeiro. Tem uma pessoa que me ajuda na parte de cotação, mas para negociar é tudo eu, Mas né? com essa experiência de mais de 21 anos aí, Cris, você já sabe o que precisa ser feito assim de olhos fechados, E a né? construção, se você realmente não olhar, PH, meu Deus, se você não tiver o olho do dono e tá ali olhando, fazendo cotação, Eu não teria essa paciência não, eu acho. como que ela fica onerosa? Então, realmente, uma construção você consegue economizar é realmente visitando a obra, é fazendo cotação, é negociando, aí que tá a diferença. Por quê? Você tem que fazer isso para economizar, para você não perder, tentar economizar na qualidade. Eu sou extremamente contra fazer qualquer tipo de construção com coisa ruim e com profissional ruim, né? Porque isso se torna muito mais caro, que depois você No tem que futuro é refazer serviço, né? refazer serviço, né? Então, essa economia, eu acho que é uma economia que não pode existir em nenhuma construção, coisa barata. O Cris só tem que te agradecer mesmo. Nossa, eu adorei estar aqui, viu? Mas peraí, calma aí. Você vai agradecer depois, porque ninguém passa pelo PHCast sem uma brincadeirinha. Ah, é? É uma brincadeirinha, ó, focada nesses 21 anos de carreira, né? No assunto que a gente mais falou aqui, que é o design. Então é o seguinte, o quadro de hoje é o decora ou não decora. Então você vai me falar se você decora ou não decora. Aí tem vários tópicos, materiais, móveis, estruturas e uma coisa mais engraçadinha no final, tá? Podemos? Podemos. Então vamos começar aí pelo materiais e acabamentos. Mármore importado no banheiro. Decoro? MDF amadeirado no teto. Talvez. Então não decora, Não né? decoro. Piso vinílico que imita madeira. Não decoro. E a cara dela, e eu pensando em pôr aqui. Ai, ai. Mas posso te contar? Depende. É prático. Às vezes, para uma casa, não, mas para um comércio, fantástico. Boa, Entendeu? boa, boa. Porcelanato que imita mármore. Só se for o travertino romano de uma marca muito boa, porque ele é muito parecido, Fiel. muito fiel. Rodapé embutido. Decorava só com rodapé embutido, decoro. Iluminação de LED quente. Não, eu gosto morna. Eu não gostava nem da fria nem da quente. Sempre a morna, que é mais aconchegante. Então não decora. Não decoro. Banheiro com pastilha azul. Eu tenho um banheiro lá em casa que é com pastilha azul. Né, Paulo Henrique? É um banheiro da área da piscina, que é com uma pastilha de vidro assim, mas ele é bonito até hoje. Mas aí Decorei, condiz mas com eu acho que hoje não. É área de piscina, Sim, né? sim. Talvez hoje não, mas já decorei. Vamos para móveis agora. Mesa de jantar de vidro. Não decoro, dá muito trabalho. As marcas do dedo. Cadeira estofada em veludo. Só se for num ambiente clássico, né? Uma decoração clássica. E sala de jantar mesmo, né? Decoro. Decoro. Móveis espelhados. Não decoro. Tapete felpudo. Não decoro. Vamos tá tirando ali. Você tem, VH? Ai, ai. Nichos com LED colorido. Não decoro. Puff gigante estilo sala gamer. Não decoro. Na verdade, não decorava, né? Cabeceira capitonê. Não decoro também. Por quê?
Só se for muito clássico. Mas dá Uhum. trabalho, é difícil a limpeza, nem um pouco prático, né? E bem clássico mesmo. Tem que ter Escutou? cuidado para não ficar jeca. Tá, escutem. Ah, eu vou depois rever isso aqui 10 Esse vezes pra ver. jeca, né, PH? Vou sair olhando cada ponto dessa casa. Cris, o que você acha desse? Pode mandar que eu te respondo. Escultura de Bali na sala. Adoro esse estilo étnico. Amo. Não decora. Decoro. Vamos para estruturas agora. Cozinha preta. Decoro. Closet totalmente aberto. Decoro. Painel ripado em tudo, assim, pra todo lado. Não decoro. Aqui tá legal, Tá assim. legal, porque é detalhe, tá vendo? Tá do lado. Imagina isso aqui, tudo Cansa, ripado. né? Te cansa. E posso te contar, modismo. Na época eu falava muito com os clientes, cuidado com o modismo. Hoje estou usando daqui 10 anos, não vai estar. Vai trocar isso aqui tudo daqui 5, 10 anos? Eu É sempre fui melhor muito a um favor. liso, um Sim, negócio. eu sempre fui muito a favor de atemporal. Já falaram isso pra mim, ó. Sim, sempre fui muito. É verdade. Eu tô te falando que tinha que ser arquiteto. Parede 3D. Não decoro. Já decorei. Há 8 anos atrás, 10 anos atrás. Hoje não. Hoje passou. Porta escondida no painel. Decoro. Decorava. Beleza, agora é uma versão mais engraçadinha, tá? Banheiro com tapete de cro da avó. Não, vamos de novo. Banheiro com tapete de crochê da avó. Nossa, não gosto, viu, PH? Não decoro. Se for numa fazenda, eu acho que é bacana, mas numa casa, não decoro. Todas as casas de São Gotardo, vocês fazem o favor. Tira! Capa de botijão decorada. Nossa senhora, não decoro. Não posso nem ver. E nem aquelas capas de filtro também, de galão de água. Pintado, né? Cortina de miçanga entre a cozinha e a sala. Não decoro. Mas já fiz decoração com aquelas cortinas de miçanga em loja. Ficou super legal. Mas hoje não. Aí condiz. Tapete de vaquinha. Posso te contar? Eu tenho um tapete de gado no meu closet, que eu amo de paixão. De Aqueles gado? bem rústicos, não é? De couro, né? De gado, né? Não, esse aí tá muito chique. vaquinha? Não, De não é vaquinha? isso que eu tô falando, não. Formato assim de vaquinha, daquele formato? Às vezes uma vaca printada em cima do tapete. Não decoro. Esse seu aí, eu imaginei assim, Decoro. chiquíssimo. Não, não é chiquíssimo, não. É tapete antigo, mas que eu gosto dele, sabe? Capa de sofá com elástico. Já tive na minha casa, hoje não decoro. Uhum. Porta-retrato com glitter. Nossa, não, nunca decorei, não decoraria. É melhor um linho, um negócio. Uhum. Bem clean, né, PH, que não cai de moda. Sim, aqui eu mesmo, por exemplo, só tem assim aqui em casa. Olha que eu vou olhar, hein? Tô brincando. Cozinha com aquelas placas escrito Home Sweet Home. Tipo quadrinho assim? É. Não decoro. Uhum, não vai na minha sala. Mas tudo é questão de local, não é? Tudo é questão de local. Depende da cozinha Tudo também. bem, não deixamos ela passar dessa porta pra lá, tá, galera? Uma cozinha toda moderna. Né? Depende do local que você for colocar, não fica legal. Tá bom, tô vendo você tentando justificar. Almofada de emoji na cama. Nossa, não decoro. Aqueles nozinhos que vende na Shopee, não? Não. Ah, não tenho não, já tive. Banheiro com toalha bordada com o nome. Não decoro também. Acho que o máximo ali, uma tira bordada, né? E mais clean também, mais bonito, né? Eu vou até inventar sacola, sabe aqueles porta-sacola de plástico? Sei. Não pode. Não pode. Mas olha para você ver, lá na fazenda eu tenho aqueles sacolinha não, porta papelzinho higiênico, não é? Sabe? Uhum. Tem aquele até, os paninhos, né? Com local de colocar o papel higiênico. Lá na fazenda tem, no banheiro. Ah, na fazenda. Na fazenda, mas no banheiro não pode, né? PH de uma casa não pode. Às vezes no banheiro chique, aquele suportezinho, põe no Sim, armário. entendi. Põe no organize, assim, bonitinho, assim. O que você acha? No nicho? Eu acho lindo. Panela dentro do fogão, assim, vai guardar as coisas dentro do fogão, não pode também. Desde que ninguém veja, né? Tá Pode. bom. O que é mais brega pra você assim numa casa? Eu tô inventando coisa agora, porque eu achei legal essa parte. Mais brega? O que é mais jeca, né? Vou mudar a que é mais pergunta. O que é jeca, mais né? jeca, assim? Uma coisa assim, nossa, É o esse aqui... excesso
de coisas, né, de decoração, e a pessoa às vezes tentar misturar um monte de estilo e não conseguir. E parede de cada cor, cada ambiente que você chega na casa é uma parede de uma cor. Nós já chegamos a ter casas assim, né? A gente respeita, mas eu particularmente, a gente tentava alertar o cliente, não faça isso. Tem que condizer tudo, né? Porque você pensa, todo dia você está ali, cores fortes, você está passando um cômodo, você passa para outro cômodo, uma cor mais forte, se torna cansativo, a pessoa não relaxa, né? Então, assim, para mim é jeca, mas o importante é a pessoa que está morando, né? Tá bom, Cris. Eu não Muito gosto. obrigado pela sua presença no Eu que PHcast. agradeço, eu amei, eu te acho um entrevistador maravilhoso. Você é uma pessoa iluminada. Prazer foi meu estar aqui, PH. Amém. Obrigado pelo carinho, por Viu? ter aceitado, pelas palavras e Super por esse gostoso. bate-papo tão gostoso Sim, aqui. foi um bate-papo. Gostei muito. Eu amei. Show, Obrigada. sucesso pra você nessa nova etapa, Sucesso pra você e pra sua família. 2026, muito abençoado. Amém. Um abraço pra toda a sua família que tá aí assistindo a gente também. Um abraço. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do PHcast. Amei esse episódio, muito incrível ouvir uma pessoa tão, né, conceituada, técnica, falar sobre tantos itens interessantes e sua história de Imagina. vida, né, Cris? Obrigada. Espero que vocês tenham gostado também. Não esqueçam de comentar, compartilhar, acompanhar aí os cortes que a gente vai soltar. Seguir nossas redes sociais oficiais, @phcast.oficial e @phbabos. Um beijo, até o próximo episódio. 2, 3.